Olá, a partir de agora você acompanha o programa TV Câmara Especial Mulher, dedicado especialmente ao Dia Internacional da Mulher, celebrado aqui na Câmara Municipal de Uberlândia entre 10 e 15 de março. E a partir de agora você acompanha o programa Diálogos Públicos da Escola do Legislativo, com participação da empresária e jornalista Ana Lu Guimarães e também de Rosângela Paniago, secretária municipal de governo de Uberlândia, com mediação da jornalista e apresentadora de TV, Patrícia Caetano. A partir de agora. Olá, sou Patrícia Caetano, jornalista, hoje tendo a honra de mediar o programa Diálogos Públicos da Escola do Legislativo, dentro da programação especial do Dia da Mulher, aqui na Câmara Municipal. Desde já agradeço, pelo convite, pela confiança, é uma honra, nós todas mulheres aqui, já parabenizo ainda em tempo, 8 de março, comemorando o Dia Internacional da Mulher. E no programa de hoje, um programa super especial, nós vamos contar com duas pessoas, duas representantes femininas aqui da cidade de Uberlândia, que muito fazem pelo nosso município. E o tema que eu irei tratar com elas é protagonismo da mulher na sociedade moderna. Então vamos apresentar as nossas convidadas aqui. Vou começar aqui do meu lado esquerdo, que está a secretária de governo de Uberlândia, Rosângela Paniago Machado. Seja bem-vinda, uma boa tarde, é um prazer tê-la aqui. O prazer é meu, Patrícia, muito bom estar aqui com vocês, obrigado por essa oportunidade. Gostaria de aproveitar no dia de hoje para cumprimentar todas as mulheres, por esse dia que é separado para a mulher. Com certeza. E já quero aqui ler um breve currículo seu, Rosângela, porque é um currículo invejável, que vale a pena ler, até para a gente entender um pouquinho da história do que você já fez e já contribuiu. Bom, a Rosângela, dentista com especialização em ortodontia e odontopediatria, é natural de Uberlândia e morou em Belém do Pará entre 1987 e 1997, onde gerenciou uma unidade básica de saúde. Em 1996, ingressou na primeira turma de mulheres do Exército. Brilhante, que lindo, hein? Atualmente é tenente da reserva. Em 2000, retornou a Uberlândia. É casada com Gilmar Machado. Atualmente encontra-se à frente da Secretaria Municipal de Governo, onde assume a responsabilidade de intermediar o trabalho dos demais secretários e também verificar o desenvolvimento do plano de governo do chefe do executivo local. Além de receber, triar e direcionar as demandas que chegam ao prefeito, a secretária ainda tem sob a sua responsabilidade toda a parte administrativa do governo, incluindo os convênios que são feitos nas esferas federal, estadual e com entidades privadas. Ufa, já cansei. É muito trabalho, hein, Rosângela? Bom, ao meu lado aqui direito, a minha querida e amiga também jornalista e diretora na empresa Serifa Comunicação, Ana Lu Guimarães. Seja bem-vinda, um prazer tê-la aqui também, nesse dia especial, comemorando o Dia da Mulher na Câmara. O prazer é todo meu, Patrícia. Quero agradecer à Câmara Municipal por esse convite e por essa oportunidade de podermos estar aqui debatendo, trocando ideias e podendo levar um pouquinho do nosso dia a dia para todo mundo que está em casa. Agora eu quero ler também o seu currículo, que também é uma mulher muito atuante aqui em Uberlândia e região, faz muito pelo nosso município. Ana Lu Guimarães é bacharel em comunicação social com ênfase em jornalismo. É especialista em comunicação empresarial pela ECA USP e tem MBA executivo em marketing pela ESPM. Já trabalhou em vários veículos de comunicação e atualmente é sócia-diretora da Serifa Comunicação, empresa especializada em comunicação corporativa há 7 anos no mercado. Em 2013, recebeu o título de Mulher do Ano Top 100 ITMAP, bom demais, parabéns, indicado pelas principais entidades da cidade de Uberlândia, como CDL, FIENG, APP, Sindicato Rural, OAB, entre outras. É diretora de comunicação do Conselho da Mulher Empresária da ACIUB e também integrante da diretoria do Uberlândia Convention Visitors Bureau. Visitors Bureau, é isso? Falei certo? É casada com Marcos Miranda, mãe da Maria Clara e, muito breve, mãe da Maria Alice.
duplamente representada aqui, né, secretário? Não está? Sejam muito bem-vindas, gente, muito bom. E antes de começar o nosso bate-papo, eu quero agradecer a presença do público aqui presente, muito bom tê-las aqui, a maioria mulher, me perdoem os homens, mas a maioria, mas os homens também sejam muito bem-vindos. Presença aqui de estudantes da UFO, da Uniub, servidores da Câmara e também da Prefeitura. Daqui a pouquinho a gente vai abrir para pergunta, vocês vão poder participar, enviar perguntas para as nossas convidadas aqui, vocês já podem anotar aí no caderninho, daqui a pouquinho nós vamos tentar responder ao máximo as perguntas que vocês fizerem, ok? Bom, então vamos dar início ao nosso bate-papo aqui, nós vamos começar falando de mercado de trabalho. Secretária, sua vida sempre foi muito atuante, né? Representou a mulher em vários campos, até então pouco atuado pela mulher. Como é que foi isso? Patrícia, é interessante que, pelo fato de ver a minha mãe sendo sempre do lar, eu tinha muita vontade, e às vezes eu via nela o desejo de poder extrapolar esse lado. E a oportunidade não lhe foi dada. Então, acho que eu saí aguçada para ir para o mercado de trabalho em função de ter visto a minha mãe o tempo todo dentro de casa, ali, submissa a todos aqueles quesitos que era colocado pela mulher. Então, eu falei, gente, eu quero estudar. Eu também quero ser do lar, mas eu também quero poder pôr meu potencial em dia. Eu sempre fui muito militante, muito líder. Outro dia eu estava comentando até com o Gilmar sobre a questão que meu filho não me puxou muito. Porque eu sempre quis ser líder na escola. Desde a época de estudante, no grupo, eu lembro bem, estudei no Coronel Carneiro, eu queria ser representante de sala. E eu ficava arrasada quando eu não era escolhida, né? E assim foi. Na minha vida toda, eu sempre fui representante de sala, comecei por aí. Na faculdade, eu fui do DA, né, do diretório acadêmico, e a gente foi plantando, né? Até que me formei, eu fiz letras antes de fazer odontologia também. Era um sonho dos meus pais que eu fizesse odontologia, e no início a gente é mais rebelde, né? Aí eu diria assim, não, também não quero. É o que eles querem, eu não quero. E depois, com o tempo, a gente vai vendo que não é que eles têm experiência de vida e que a gente deveria ouvir mais, né? E eu resolvi fazer odontologia depois, e assim fiz especialização, 2 especializações. Hoje eu tenho mestrado também em odontologia, mas já fiz mais recente. E tive o privilégio, por ser dentista, abrir o concurso no Exército Brasileiro em 96. Foi excelente, porque, na verdade, é um marco, né? Um desafio para a vida da gente. A gente que gosta de liderar, de trabalhar muito, foi um marco na minha vida, porque eu falei, primeiro eu tive que enfrentar um Brasil todo, uma região inteira, para entrar no concurso, né? Que era um concurso extremamente disputado das Forças Armadas. Ele é aberto para todas as áreas e, por incrível que pareça, o Exército é muito mais radical, às vezes, e tradicional do que as outras forças. A Marinha já tinha mulher, a Aeronáutica já tinha mulher, mas o Exército não. E em 96 abriu, e eu me ingressei, me inscrevi, pensei assim, não sei se isso vai dar certo. Não, a disputa era muito grande, mas a gente se empenhou um pouco, e eu acabei sendo contemplada numa turma de 10 dentistas mulheres, e no total 26 mulheres para médicas, farmacêuticas, na área de saúde, né? O quadro era de saúde. E, para mim, interessante que eu pensei assim, eu vou ser só dentista, né? Pensei que eu ia fazer só ser dentista, mas quando eu tive que ir 45 dias para a selva, treinamento de sobrevivência. Nada fácil. Nada fácil para uma mulher, né? Eles estavam todos acostumados com a mulher, com o homem, qualquer lugar vai e faz ali as suas necessidades, etc. A mulher teve que adequar tudo. A gente tinha 5 minutos para tomar banho, vestir o coturno, toda a farda, que a gente usava aquela farda da mata, selva, né? Toda rajada de coturno e tudo mais. Agora você imagina, a mulher dá conta em 5 minutos, tomar banho, vestir toda uma farda e estar em forma. A mulher dá conta. E 5 minutos tinha que estar em forma lá, preparada. Então, foi uma experiência muito interessante. Aprendi muito, aprendi a sobreviver com as dificuldades, a saber obedecer a hierarquia, né? E a gente que entra como aspirante, a gente passa pelo treinamento, 60 dias de treinamento. Se você é aprovada, você vai ao oficial. Senão, você passa por ali. Aí você começa segundo tenente e quem fizer carreira segue. Eu não segui a carreira, fiquei um tempo e teria que continuar, e decidi não seguir. E depois que você vai diretamente para trabalhar na sua área de odontologia, mas aí você tira de oficial de dia, aí vem outro quesito,
lidar com a arma. Como Né? é O isso? emocional e o psicológico da mulher é muito complicado. Então, cada vez eu deitar, às vezes tinha horário para dormir, São né? situações que a mulher não tinha até então experiência. Tem experiência. Né? Ele lidar A com gente- farda, não, coturno, nada. arma. E a gente dormia com a arma, né? Dormia não, na verdade, você entra para o alojamento e fica ali de oficial naquele dia 24 horas sob sua responsabilidade. Ou quartel, ou hospital. Eu ficava no HGB, que era o hospital, e eu tirava o cinturão com a arma, com a munição, punha do lado, ficava assim. Não, se eu deixar ali, se alguém roubar, punha de novo. Aí eu tentava dormir e falava, e se disparar um tiro? E aí, na hora de fazer a ronda também, tinha dia de eu tirar, oficial de dia, eu era a única mulher, tinha mais de 300 homens para a gente liderar e impor respeito, Patrícia. Aí é onde a gente vê a desigualdade, né? E muito. Primeiro que eles nos tratavam como se a gente não fosse ninguém, a princípio, depois acostumaram com a ideia. Os próprios superiores achavam assim, não, mulher não pode isso, não dá para fazer aquilo. E com o tempo eles foram vendo que a gente era determinada, firme, organizada. E muito sensível. Sensíveis. É isso que eu quero saber aqui da Ana Lu, também que é empresária, já enfrentou esse mercado, luta pelas suas proteções, pelos seus direitos. Para você, Ana Lu, as mulheres já conquistaram muito ou ainda falta conquistar ainda? O que você acha, né? Qual que é o papel da mulher hoje? O que você já passou, os percalços? Porque hoje você representa a mulher na sociedade, é dona de uma empresa, né? Lida com vários homens. Como é que é esse papel da mulher? Como é que tem sido essa aceitação? Eu acredito que sim, que na verdade a gente vem melhorando a cada dia. Né? Acho que nós estamos mostrando a que viemos. E com isso, né, igual a Rosângela falou, no início, às vezes você é vista de uma forma diferente, mas depois que vai provando, né, infelizmente a gente acaba tendo que provar algumas coisas, à medida que a gente vai provando, aí sim nós vamos ganhando esse respeito, né, da sociedade, dos homens, das próprias mulheres, porque às vezes tem muita mulher que não acredita no potencial que tem, né? Então, eu acho que isso já melhorou bastante. E nós temos muitas conquistas a serem comemoradas, apesar de que ainda muito falta, mas a gente tem a Lei Maria da Penha, a mulher já tem o direito de votar, nós temos a conquista aí da aposentadoria da dona de casa, né? Já temos muitas conquistas que já foram alcançadas, lógico que a gente precisa galgar mais e mais, mas a mulher está bem representada, né? Profissões até então que não eram executadas por elas, hoje tem a mulher à frente, nós temos uma presidente. E em muitas outras áreas, né, onde não se imaginava, nós estamos presentes e até sendo procuradas, né? Hoje no mercado de construção civil, que era um mercado completamente masculino, hoje quando vai se fazer a parte de acabamento, todo mundo quer procurar mulher. Gente, eu juro pela sensibilidade, né, pelo cuidado, pela organização. Eu levei um susto, Ana Lu, fui fazer uma matéria esses dias contando para vocês aqui. Chego lá, a pessoa está de costas, né? Eu falei assim, bom, deve ser um rapaz. Quando ela vira, ela estava de boné. Oi, tudo bem com a senhora? Era uma moça, simplesmente fazendo acabamento no prédio. Olha que interessante. Isso é louvável. Quer dizer, aí eu perguntei, mulher trabalhando na construção civil? Sim, detalhista. Ela tem um toque, né, especial, sensível, paciente. E para aquele trabalho manual, ela tem um diferencial. Ela é ímpar, né? Isso é bom demais, não é? Com certeza, né? Acho que então acho que a gente não está aqui também para competir com o homem, né? Pelo contrário, acho que cada um tem as suas qualidades, cada um tem as suas características e nós podemos ser melhores em algumas atividades, né? Da mesma forma que eles são melhores que a gente em algumas outras. Então acho que é esse equilíbrio que é preciso de encontrar, né? E não existir disputa, né? Não ter que falar quem é melhor, se a mulher é melhor ou o homem. Eu acho que a gente conseguir descobrir esse equilíbrio para que haja essa junção, né? E que se complete no final e aí o trabalho vai ficar 100%. Agora, Rosângela, no mundo da política, como é que é essa experiência? Conta pra gente, não é fácil. Diante das funções aqui que eu li, são inúmeras as suas, que eu até perdi as contas, são mais de 10 aí, comanda aqui, comanda ali. Como é que é lidar a mulher no mundo político? Como é que é isso no dia a dia? Sendo que a maioria é homem. Ainda somos minoria, né? E eu vejo que a inserção da mulher na política ainda continua bem lento, né? Aumentou, melhorou, tivemos ganhos, acresce, mas eu acho que a gente tem muito mais que incentivar essa mulher que tem potencial, que gosta de liderança, né? De estar na política. Hoje nós temos uma presidente, nós temos 2 governadoras,
nós temos aí em torno de 45 deputadas federais e, se eu não me engano, 11 senadoras. Então, é um número ainda insignificante, Mas Patrícia. aumentou significativamente de uns Aumentou, anos para cá, né? Sim, se a gente com for certeza. pensar. Mas da última eleição de 2010 para a anterior, caiu. Olha, que triste. Eu não sei se a mulher desmotivou, se não houve incentivo, porque é uma área que mexe muito com o lado, além de ser muito prática, ela tem a questão emocional por trás. Na política, você tem que ter uma habilidade muito maior de lidar com as pessoas, muito mais tato para perceber algumas coisas que estão nas entrelinhas e às vezes você não está enxergando. O poder da comunicação. O poder da comunicação tem que ser muito forte nisso. Conhecimento de leis também. Exatamente, conhecimento de lei. Então, é uma gama que não é ainda muito comum para a mulher. Mas é muito interessante. Eu gosto muito do que eu faço, gosto da minha profissão, mas também sempre gostei de lidar com as pessoas. Eu acho que fazer política é estar no supermercado, é estar em casa, conversando com os nossos filhos, com as pessoas que nos cercam, é fazendo o social, tirando as pessoas da marginalidade, da discriminação e da desigualdade. Eu acredito que esse papel é muito bom para a mulher. Muitas das vezes a gente foi implantado na nossa cabeça que política não é para a mulher. Mas é um erro grande que nós, às vezes, trazemos para os nossos filhos. As pessoas falam, isso aí é um meio muito sórdido. Na verdade, a mulher, por ser muito séria, muito corajosa, eu acho que é um espaço que ainda nós temos a galgar e tem muito espaço, viu, Patrícia? Com certeza. Nós queremos desafiar as mulheres a entrar na política, fazer uma política diferenciada, fazer uma história, política sem discriminação, limpa, clara, transparente, com seriedade, porque a gente tem essa habilidade. Não sei se a Ana Lu percebe isso, que a gente tem essa facilidade, né, Ana Lu, de estar Ana, trabalhando. e nós somos um pouco política também. A gente exerce o direito de cidadania, a gente vota, a gente opina, que também isso é importante também, não é? Claro, acho que nós, né, hoje conquistamos esse papel de igualdade, né? Apesar de termos as nossas limitações e as nossas características, mas eu acredito que nós já evoluímos muito, ainda temos o que evoluir, principalmente às vezes em questões salariais, às vezes ainda existem cargos onde a mulher ainda ganha menos do que o homem, a gente sabe que isso existe nas empresas, né? Mas eu acho que a gente vem conquistando a cada dia um pouco desse espaço. Para a gente fechar esse assunto nesse bloco aqui, Rosângela, uma passagem na sua vida, na sua carreira que te marcou muito. Uma passagem? Quanto mulher. Pensa aí para a gente encerrar esse bloco, para a gente deixar essa mensagem. O que te marcou? São muitas ou aquela que ficou? Quanto mulher, né? Quanto conquista? Quanto conquista, verdadeiramente foi quando eu consegui entrar no Exército. Eu acho que foi meu maior mar, porque era a primeira turma, como eu pensava assim, gente, é quase que impossível. Primeiro, pela discriminação. Segundo, pela desigualdade que havia, e já sendo uma força que resistia a nós. Esse foi um marco na minha vida, assim, em termos de profissão. Agora, em termos de realização emocional, é ser mãe. É ser mãe. Nada se compara ao ato de ser mãe. Nada do que eu já fiz na minha vida. Me considero uma mulher realizada pelos meus sonhos e conquistas e abençoada por Deus, mas de tudo, porque eu passei muito tempo, Patrícia, para ter um filho. Foram 13 anos de luta, e quando esse filho veio, superou tudo aquilo que eu fiz na minha vida. Não tem profissão, não tem formatura, não tem... Marido é muito importante, um homem maravilhoso, as amizades, mas o mãe, filho... Né? Esse ofício é bonito, não é? Esse é muito lindo. E é um dom só nosso, né? Com certeza. Nós somos privilegiadas. E para você, Ana, um marco para você na sua passagem de vida como profissional, que dá para relatar para a gente assim, que te emocionou, que foi uma conquista, que você não esperava que ia conseguir e superou? Eu acho que há 7 anos, quando eu parti, vamos dizer assim, para a carreira solo, né? Eu vim de uma outra empresa, onde eu tinha um sócio que era homem, e eu tinha muito esse medo, assim, esse receio de não ser aceita no mercado por estar sozinha, mulher, naquele cargo ali. E eu já vinha fazendo um trabalho já há muito tempo, e as pessoas conseguiram enxergar que não necessariamente para estar ali fazendo aquele trabalho precisaria de ter um homem por trás. Então, acho que esse reconhecimento que eu tenho até os dias de hoje, mas das pessoas perceberem, assim, a competência, toda essa dedicação, eu acho que isso é uma das maiores conquistas. No pessoal, eu tenho que concordar com a Rosângela, não tem outro jeito, que nós temos, as mulheres têm esse dom aí de ser mãe,
né? Isso nos emociona e acho que é isso que faz, inclusive, valer a pena, né? De estarmos todas aqui lutando por todos fazendo, né? Essas dificuldades, esses desafios. Eu acho que são eles, na hora que a gente chega em casa, vê aquelas carinhas, aquele sorriso. Eu acho que é isso que nos faz dar sempre passos à frente. É o assunto do nosso próximo bloco, essa versatilidade da mulher, ser mãe, né? E cuidar do marido, cuidar da casa. Mas nós vamos fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo, nos diálogos públicos, e voltamos dentro de instantes. Então espere aí que a gente está voltando já já. Programação TV Câmara Uberlândia. Câmara Debate. Entrevistas e debates com temas de interesse da população, participação dos vereadores e convidados especiais. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Veja na programação da TV Câmara Uberlândia, Jornal da Câmara, telejornal com matérias envolvendo sociedade e poder legislativo, informações dos principais fatos da semana. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos Públicos. Eu tendo a honra de conduzir esse programa na semana especial do Dia da Mulher aqui na Câmara Municipal, no Legislativo. Presença feminina maciça aqui com a gente. Já agradeço mais uma vez a presença de todas vocês. E também tendo a honra de convidar, de estar ao lado aqui de duas grandes mulheres atuantes no mercado de Uberlândia, que fazem, acontecem, que são mulheres aí que trazem muito, colaboram muito para o desenvolvimento do município de Uberlândia, que é a Ana Lu Guimarães, assessora, e também a secretária de Governo, Rosângela Paniago. Bom, nós estávamos falando no bloco anterior sobre a questão da mulher no mercado de trabalho, as conquistas. Agora vamos para dentro de casa. A mulher não para, não é? Ela é bem versátil. Ela é mãe, esposa, educa, cuida da casa, de tudo um pouco, não é isso, Rosângela? Já está pensando aí o que você tem para fazer logo mais? Com certeza. A gente não para, não é? Não para. Eu falo sempre que a mulher, o ângulo dela é de 360 graus, é um círculo, a gente está sempre, nunca tem início, meio e fim. A gente está sempre na ativa, chegando em casa, os afazeres, sempre uma coisa para ser comprada, uma coisa para ser cuidada, filho para olhar a tarefa, para ensinar, e educar e ser companheira. Eu acho que nessa história nós perdemos um pouco. Por quê, Rosângela? Eu acredito que a mulher teve grandes ganhos nessa questão da igualdade, mas, porém, não dividiu isso com o homem. Quando nós chegamos em casa, nós temos mais um turno. E eu acho que isso não foi avanço, porque se nós preparássemos o homem para estar dividindo isso, porque o tempo que ele está trabalhando, nós também estamos. Hoje sim, E a maioria está no mercado. Se hoje nós fizemos essa escolha de ir para o mercado, isso tinha que ser conversado, para não ser uma propaganda enganosa, que depois que casa, se isso não for bem planejado e bem discutido, pode-se ter muitos problemas, E a gente acaba tendo perdas, porque os nossos filhos, a educação deles acabam ficando na mão de uma outra pessoa. Então, nós temos perdas nesse sentido, se não for reavaliado e isso for bem ajustado entre o homem e a mulher.
Para você, Ana Lu, como é que é representar a mulher em vários papéis, né? Além de empresária, você também é mãe, dona de casa, casada, cuida do marido, leva filho na escola, faz várias outras coisas além do trabalho. Eu acho que primeiro a gente se dispõe a isso, né? E gosta também, né? Mas é um dia a dia muito difícil. A gente se desgasta. Concordo com a Rosângela que às vezes a gente tem esse papel que a gente toma para a gente. Eu acho que às vezes falta até sentar e conversar e dividir mesmo um pouco. Eu acredito que os homens eles também estão evoluindo, né? Porque da mesma forma que a gente evoluiu nesse papel, eu acredito que eles também estão evoluindo. Pelo menos eu tenho muito isso em casa, né? Do marido ajudar, de estar um pouco mais, né, mais presente, de ajudar a levar numa escola, buscar na natação e alguma coisa, e até tarefas, né, domésticas também. Mas às vezes a gente tem um pouco de receio de ficar querendo dividir isso e a gente toma isso para si. E aí a carga acaba sendo muito pesada para nós. Mas hoje também a mulher precisou ir para o mercado para ajudar na renda, né, Rosângela? Até então não tinha essa necessidade. Com a tecnologia, com o avanço tecnológico, o desenvolvimento do país, do mundo, etc. Hoje a presença feminina, até também a bel prazer pela sua conquista, pelo seu mérito, pela sua ansiedade de querer fazer algo diferente, né, ter as suas conquistas, a autoestima. A mulher foi para o mercado de trabalho. Mas aquela dona de casa, né, que não fez uma faculdade, que preferiu ser mãe, né, ela optou por ter uma família, por cuidar do marido. Ela também tem o seu reconhecimento, né, porque eu costumo dizer que uma casa não é arrumada com uma varinha de condão. Você não deixa a roupa passada com uma varinha de condão. Tem alguém que vai lá e faz. Essa mulher também contribui muito para que a sociedade se desenvolva, porque o marido vá para o trabalho, que ele vai galgar, que ele vai conquistar, que ele volte para casa. Ela também tem que ser qualificada, não tem? Com certeza. Eu acho que essa mulher deveria ser muito mais valorizada até, porque ela é uma mulher que trabalha o tempo todo e sem remuneração. E, às vezes, o valor também não é dado, o reconhecimento, não só financeiro, mas o reconhecimento de valores. Eu creio que essa mulher é muito importante, porque ela, de título, ela não tem formação. Mas, de fato, ela tem muito mais formação que muitos títulos. Por exemplo, ela é economista, sim, ela sabe tomar conta da economia da casa, é gestora, gerenciar isso. Ela é administradora, sim, é gestora. Ela é comunicadora, né, Ana Lu? Ela é publicitária nesse processo, porque ela sabe fazer a interlocução entre a família, entre as pessoas que estão ao redor dela, com o seu vizinho. Esse papel é fundamental. O social é muito importante nesse processo cultural também. A questão da formação das famílias, o exemplo para os filhos, para a sociedade. Nós sabemos que, com a saída da mulher, dependendo de como você lida com isso, a sociedade tem perdido um pouco, porque nós temos visto o maior número de jovens, quanto mais jovens, né, mais envolvidos com droga, com crime. Eu costumo dizer que nós temos terceirizado a educação, infelizmente. Exatamente. Por isso nós temos tido a sabedoria de comandar às vezes, porque tripla jornada é um pouco complicado. Por isso que tem que ter a ajuda, né, do companheiro, do esposo aí, porque eu acho que tem um papel fundamental nessa questão, porque nós temos, a maioria das mulheres não tem conseguido lidar com essa questão de gerenciar depois a casa após o trabalho. Isso é uma preocupação da mulher também, não é, Ana Lu? Para quem é mãe, então, principalmente, você vai para uma reunião, vai para o trabalho, não tem hora para voltar, liga, o marido tem que acudir, ou às vezes tem que deixar na escola mais um tempo, a gente reza para a escola até 8 horas da noite. A gente tem isso, não tem? Fala para a diretora, não, podia arrumar um turno da noite para nos ajudar. É desse jeito, não é? Mas tem que ter maestria para preocupar, para ter atenção, porque a estrutura familiar tem que ser mantida. Eu acho que essa é a base, né, de todas nós. É a base que a gente tem que trabalhar, é o que a gente tem que passar para os nossos filhos também, para que elas, no meu caso, vou ter 2 mocinhas também, né? Então mais 2, né? 2 mulheres, né? Que você 2 mulheres. E você já está aí, né? Daqui uns dias a Maria Alice está conosco. Também já vai ter mais uma chegando. Então, eu acho que isso é importante, porque nós somos esse modelo, né? Nós somos esse exemplo, né? E é em cima das nossas ações que eu estou formando a minha filha. E ela está percebendo toda essa mudança, acompanhando toda essa evolução. Então, não tem como fugir disso e a gente tem que tentar achar esse equilíbrio para que a gente consiga ter, né, uma família responsável, uma família que tenha essa base, que mostre isso para ela.
E para que a gente consiga, né, diminuir mesmo hoje esses jovens em situação de risco, em situações críticas, porque eu acho que é o que falta, essa base familiar. E, infelizmente, né, por um lado grande de conquistas, mas por outros, a gente também acaba tendo, né, essas falhas aí, esses pontos negativos, onde a nossa ascensão, a nossa saída para o mercado, a nossa saída de casa, e essa não, às vezes, companhia, né, assim, tendo companheiro mesmo do lado e ajudando a dividir essas tarefas, a gente acaba deixando o filho de lado e aí acaba gerando esse transtorno. Esses dias eu li um artigo, quer dizer, eu gosto muito do Robert Chinhachi, que vocês já ouviram falar, no campo da psicologia. É muito interessante o que ele aborda sobre família. Eu gosto muito de livros assim, procuro ler. Tem livros bons, tem livros ruins. E a gente sempre procura uma receita pronta, né, para a educação dos filhos. E essa receita não existe porque cada um tem um gênio, cada um tem um perfil. Mas ele disse algo muito interessante, quando nós estamos abordando aqui sobre mulher, família, mulher cuidando de esposo, do lar, trabalho. Ele disse uma coisa: o diálogo tem que ser o cerne da família, porque é a estrutura para tudo. Se não está bom, vamos conversar. E o filho, vendo o bom exemplo do pai, da mãe, do trabalho, ele também vai seguir, porque são frutos que estão sendo plantados. Muita mãe fala assim: nossa, poxa, eu fico em casa pouco tempo, mas o que Robert Chinhachi disse, eu nunca mais esqueci. Não é importante quantas horas você passa com seu filho, sim a qualidade do tempo que você fica com ele. Então, nós temos que ter isso como mente, não tem? E manter a qualidade de vida, que é imprescindível para a gente também. Nós somos mulheres. Às vezes eu costumo falar para minha filha assim: Sofia, mamãe já cuidou de você, agora eu vou cuidar de mim também, um pouquinho. Ela fala: mãe, só um pouquinho. Mas a gente tem que preocupar com essa qualidade de vida, não tem? E voltando só um pouquinho, quando você fala na questão da qualidade, né, eu falo assim, que depois que eu me tornei mãe, eu falo que eu sou uma pessoa melhor. Com certeza. Por quê? Porque você precisa ser melhor para você passar esse exemplo melhor. Né? Você quer que a sua filha veja em você as boas ações, né, o bom trabalho, o algo que seja feito de forma bem feita. Então, isso melhora muito a gente, para que a gente possa contribuir, né, nessa formação de quem está ali do seu dia a dia, sendo esse exemplo. Com certeza. Né? E os pais os criaram, os nossos pais os criaram assim, com esse exemplo, não foi, Rosana? A gente via o pai na lida ali, na dificuldade, ajudava. Até então a gente não tinha tecnologia ao nosso favor, a gente tinha que colocar a mão na massa, a gente não tinha a secretária do lar, tinha que ajudar. E nós crescemos, evoluímos, não foi? Agora é ter sabedoria de lidar com isso, não é? Com certeza. A gente tem que fazer esse intercâmbio aí entre as partes para não ficar uma destonada. Aquilo que você falou é muito importante. Eu sempre friso isso. O tempo de qualidade. Que seja pouco, mas que ele seja de qualidade, que ele seja expressivo na vida dos nossos filhos. E eu vejo também que muitos dos filhos, vendo a gente trabalhar, eles gostam. Gostam, sim. A gente vê que eles para a gente até eles cobram, né? Às vezes eles cobram até demais. Falam: mãe, você não tem tempo, você não para. Mas tem reunião demais, né? Mas no fundo, na escola, com os outros amigos, tem na orgulho. Relação, eles comentam: minha mãe é isso, minha mãe faz aquilo. Verdade. Minha mãe... Às vezes eu já peguei discussão entre eles, discutindo quem é a mãe que fazia mais. Aí eu ficava assim: gente, não estou entendendo esse negócio. Eu sou tão cobrada, né, pelo filho, e de repente ele está discutindo que é importante isso na vida dele. Nós estamos no outro tempo, né? Eu acho que isso tem que ser trabalhado com eles, avisado. Eu acho que nada como o diálogo. Você falou tudo, Patrícia. O centro de tudo está no diálogo, do conversar. Transparência, né? Transparência. Olha, nossas dificuldades são essas. E se colocarem e ouvi-los também. Sim. Ver o posicionamento, valorizar esse posicionamento e corrigir na hora certa. Eu acho que a questão da correção, hoje em dia, ela tem ficado muito de lado, a questão do limite. Eu acho que isso na criação, na educação dos nossos filhos, nós temos que saber pautar esses limites. Sim. Ter sabedoria para lidar com todas as situações, que elas não são fáceis. A Sofia é engraçada, relatando aí, me lembrei de um caso, né? Eu trabalho demais e foi uma opção de vida, porque eu gosto muito do que eu faço, amo de paixão a minha profissão.
E um dia eu levantei num sábado de manhã, trabalhava, estava de plantão, ela virou, pôs a mãozinha na cintura e falou assim, pois bem, mãe, vai trabalhar de novo. Eu falei assim, de novo a mamãe vai trabalhar. E eu expliquei para ela, mamãe ama o que ela faz, um dia você vai escolher a sua profissão e você vai fazer o que gosta. E isso não é trabalho, é prazer. Então a mamãe vai com muita alegria. Então isso que é importante passar para os filhos, né? Eu acho que esse carinho, esse afeto, esse amor fazem toda a diferença na criação e com certeza faz um lar ser mais saudável. Eu acho uma coisa que a Rosângela falou, essa questão do limite, né? Às vezes a gente não quer pôr o limite porque a gente se sente culpada. Por né? ir para o mercado, por né? Estar trabalhar lá, demais. trabalhando, por não ter todo o tempo, né, disponível para os filhos. Mas às vezes a gente, né, eu sou uma mãe mais recente, né? Então você não tem tanta experiência, estou aprendendo muito. Mas tenho aprendido muito essa questão mesmo do limite. Ele é importante, porque a gente ama quando a gente também sabe falar não. E principalmente quando sabe falar não. Né? Então, a gente tem que deixar essa culpa do lado de fora, né? Porque essa culpa nos atrapalha. Sim. Então, se você fala para sua filha, olha, eu gosto do que eu faço, eu me sinto realizada, eu tenho prazer, né? E ela começa a entender um pouco isso, o seu tempo com ela passa a ser de qualidade. Sim. Você deixa essa culpa lá fora, você consegue colocar esses limites, né? Então, é uma roda viva. Eu acho que a gente tem que deixar a culpa de fora. A partir do momento que você faz a escolha, né, de ir para o mercado, de trabalhar fora, de ficar um pouco mais ausente, né, mas se você não tem essa culpa, você consegue passar uma segurança maior para o seu filho, você consegue dar o limite para ele na hora que é necessário, e aí existe toda uma harmonia maior na família. Eu costumo dizer, né, para as mulheres que estão aqui, com certeza vocês devem estar familiarizando com alguma situação aqui já relatada, né, porque se assemelha muito, são situações cotidianas que a gente passa. Nós somos mulheres de fibra, guerreiras, corajosas, a gente não teme nada, né? Em relação à educação dos filhos, é um desafio. Vocês já anteciparam esse assunto, mas eu quero abordar um pouquinho mais com vocês. Também a incumbência da mulher. Muitas vezes fica sobre as nossas costas a educação dos filhos. Mais uma responsabilidade para a mulher. E no mundo de hoje é muito difícil, né? Nós estamos com a concorrência acirrada aí do mundo das drogas, infelizmente, da tecnologia, né? Da falta de estrutura familiar, a família está desagregada, nós estamos com um problema familiar seríssimo, né? Muitas vezes o que a gente preserva em casa não é o que o colega, né, de sala, o coleguinho, o vizinho preserva na casa dele. Como que vocês lidam com isso também em relação à educação? Porque a mulher também é muito cobrada, a gente vai na escola, quem que a professora vem falar? Com a mãe. Eu quero a mãe do menino, não é o pai, não. Eu quero a mãe, não é assim? É assim. Eu não sei se porque nos impõe essa responsabilidade ou se a gente puxa ela para a gente também, viu, Patrícia? Eu acho que muitas das vezes nós queremos ser Mulher Maravilha. E eu acho que a gente tem que dividir um pouco mais essas responsabilidades. O que nos compete é fazer com procedência. Eu digo que tudo que você antecipa ameniza. No caso, você estava falando dos filhos, né, dos aprendizados com os colegas, errado. Quando a gente coloca a maneira mais correta de se viver, os exemplos, eles arrastam. Eu digo sempre que o exemplo convence ou ele arrasta. Não tenha dúvida. A palavra, ela trabalha um pouco, mas se a gente começa a dar esse exemplo, conversando juntos, eu tenho certeza que a gente vai ter um bom resultado com os nossos filhos, por onde quer que eles estejam, porque a gente não vai poder a vida inteira estar com ele ao redor da gente, né? Bem que a gente gostaria, a mulher tem muito disso, né? Parece uma galinha com os pintinhos ao redor. Ela tocou num assunto muito importante, que é a questão do limite. Eu tenho me preocupado, eu falei um pouquinho antes, tenho me preocupado bastante com essa questão, porque é o fato da culpa mesmo. Concordo plenamente com ela, que muitas das vezes o fato da gente estar tão ausente que a gente começa a abrir guarda. Superproteção, consumismo, permissivo, enche de presente como se isso mora fosse o perigo, amor. aí não dá, né? Não tem jeito. Mas a questão do limite, o que eu preocupo é que se eu não colocar da forma amorosa, lá fora vai ser colocado. Com certeza. E muitas das vezes não será da forma amorosa que nós colocamos. De uma maneira mais abrupta, ele será né? Impositivo, duro, rígido, com consequências dolorosas. Então, portanto, eu acho que mais importante prover da família esse trabalho. E ter habilidade para isso. Com amor a gente consegue lidar bem com esse tipo de situação. Nós já estamos quase encerrando esse bloco, então o nosso tema deste bloco vai ser mulher, né? Cuidar do marido, da casa, educação dos filhos.
Eu queria que vocês deixassem uma mensagem, então, para o público presente, para quem está nos assistindo, de ser mulher, ser mãe, né? Para você, o que isso representa? Eu acho que, né, hoje é tudo. Eu falei, a gente sai hoje para trabalhar, a gente sai para fazer um trabalho voluntário, para fazer um trabalho que te dê prazer, mas a consequência já é visando o filho. A nossa missão maior é criar os nossos filhos e o que vem depois é tudo consequência. E qual que é a estratégia que você se organiza para manter no meio de tanta demanda, Ana? Eu vou te falar, não é fácil não, viu? É uma agendinha bem apertada, mas que eu falo, acaba dando certo, né? E aí você conta com a ajuda de você acaba pedindo o marido para ajudar, de vez em quando a avó aparece também para ajudar. Aí tem a babá que pode, né, dar uma força também, a própria escola. É uma questão de organização. Eu acho que tudo depende da organização. É corrido, né? No final do dia você chega, você está morta, ainda tem que chegar lá, ainda tem que... Está sorrindo, está feliz. Sorrindo. Se o marido perguntar por que está triste, não estou triste não, estou ótima. E tem que ter, né, paciência. Então, assim, eu acho que é uma questão de organização, mas que vem de fruto de escolhas que foram feitas, né, e que o todo delas nos fazem felizes aí no final, né? Com certeza. E você, Rosângela? Mãe, cuidar do marido, da casa, educação dos filhos, como é que você se organiza, faz toda a sua estratégia, né? Tem esse prazer todo, com certeza, não tem? Tem um prazer muito grande, porque a primeira coisa que eu falo para a mulher é que nós precisamos saber escolher o que nós queremos. Uma vez definido isso, é muito mais fácil, né? É disciplina, é sabedoria para lidar com essas situações, porque elas vão aparecer constantemente na nossa vida, e se você não tiver consciente daquilo que você quer, isso vai gerar uma insatisfação muito grande, uma angústia, uma ansiedade, aquilo que depois você olha para trás e fala assim, não valeu a pena nada. E o bom é olhar para frente, olhar para trás e falar assim, eu realmente escolhi aquilo que eu gostaria de fazer. E fazer com prazer, porque eu acredito que o segredo do sucesso em todas as áreas, seja na área profissional, seja na área emocional, na área pessoal e espiritual, é você estar bem consigo, com as pessoas, com Deus. E você falou sobre ser mãe, né? Eu gostaria de deixar uma frase, que ser mãe é presente de Deus, não tem nada melhor do que ser mãe. E para mim os filhos são herança. E geralmente eu nunca vi falar que herança é algo ruim, né? Todo mundo briga pela herança. Então deve ser algo muito bom, né? É um tesouro, então né? É um tesouro. Ser mãe é receber esse tesouro, esse presente, essa graça de Deus. E por ser mulher, nós somos privilegiadas. Com certeza. E buscar sabedoria, somos privilegiadas. Eu acho que Deus, quando fez a mulher, Ele pensou assim, essa aqui eu vou botar uma pitadinha a mais de graça sobre elas. Com certeza. Com certeza. Gente, que delícia compartilhar com vocês destes momentos tão importantes, relatar histórias aqui também que humanizam, nos incentivam e também servem de exemplo para a gente. A gente aprende umas com as outras quando a gente compartilha assim. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo aqui no nosso programa Diálogos Públicos, mas voltamos dentro de instantes e agora com a participação do nosso querido público aqui presente. É já já, e eu espero você aí, combinado? Acompanhe na programação da TV Câmara Uberlândia. Fala Presidente. Informes institucionais da Câmara Municipal de Uberlândia com a apresentação das matérias, pautas das sessões e principais ações promovidas pelo Poder Legislativo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
Você assiste na programação da TV Câmara Uberlândia. Fala Vereador. Informes do parlamentar com temas de sua atuação legislativa no plenário da Câmara Municipal e espaço para ampliação do debate das políticas públicas para a sociedade. Estamos de volta com o programa Diálogos Públicos, aqui direto do Legislativo de Uberlândia, na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Aqui com duas convidadas especiais, Rosângela Paniagua, secretária de Governo, e também assessora de comunicação, Ana Lu Guimarães. Bom, no primeiro e segundo bloco, nós falamos aí de mercado, da mulher com suas múltiplas funções. Agora nós vamos abrir o microfone para os nossos telespectadores aqui presentes, né, que estão aqui doidos já para fazer pergunta, não estão, pessoal? Já a primeira aí posicionada, vamos lá. A primeira pergunta, seja muito bem-vinda, fique à vontade. Parabenizo mulheres à minha frente, aqui maravilhosas, sorridentes, felizes. Não seria o segredo de estar assim, a harmonia de tudo, o equilíbrio, dosar, né? O que faz, o que a família faz, ajudar os filhos, o segredo do sucesso? Eu creio que pela minha experiência de vida, e mais velha que vocês, eu acho que é harmonizar. Vocês concordam? Harmonizar todos os setores da vida pessoal, a vida familiar, a vida profissional? Eu acredito que sim, que harmonizar seria o ideal. Só que eu não sei se nós conseguimos fazer essa harmonização no todo. Eu creio na harmonização parcial em alguns tempos. Parece que em alguns momentos nós conseguimos lidar com isso bem e fazer essa harmonia. Mas tem período que ela dá uma desarticulada um pouquinho, né? Isso é natural, até pelo momento que a gente está passando, né? Pela situação emocional que nós estaremos vivendo naquele momento. Então, eu acredito nessa harmonia, não o tempo integral, em tempos parciais. Eu acredito que o equilíbrio, né, essa harmonia, o equilíbrio, ele é muito importante, sim. Nem sempre a gente consegue alcançá-lo. Mas o nosso trabalho, o dia a dia, a gente faz, corre atrás disso, de trabalhar, de ter esse equilíbrio no trabalho, como mãe, como esposa, como filhas. Então, é importante. Nem sempre a gente consegue, mas é o objetivo final, sempre, das nossas escolhas. Bom, está respondido. Vamos para a próxima pergunta. Por favor, o seu nome, se apresente e pode ficar à vontade. Marisa, eu trabalho com a vereadora Gláucia da Saúde, sou assessora. Eu quero parabenizar o currículo da doutora Rosângela e perguntar se tem mais um sonho para acrescentar nesse currículo. Mais um sonho? Ixi, doutora Rosângela, agora desafio, hein? Eu acho que a gente é movida por sonhos, por metas. Eu tenho certeza que eu tenho, sim. Eu fiz a opção de parar o meu doutorado, né, em função do momento que eu vivo politicamente, por ser secretária de governo, mas eu sonho em retomar esse sonho, de terminar meu doutorado, e também eu gosto muito de ensinar, sempre gostei, e eu gostaria de encerrar, se Deus me permitir mais dias de vida, encerrar como palestrante. Esse é um sonho. É uma meta. Já tem trabalhado essa meta? Sim. Oh, que beleza. A gente tem que se preparar, né? Na vida a gente tem que sonhar, pôr metas e correr atrás dos nossos objetivos, senão eles vão ficar simplesmente no sonho, né? E aí vem a frustração e não é isso que nós queremos para a vida. Ana, tem algum sonho ainda para a sua vida, para a sua carreira, como mãe, como esposa, como mulher, como empresária? Eu acho que o dia que, falar que a gente parou de sonhar, ou que a gente não tem mais nenhum desafio, a gente perde um pouco desse brilho aí de viver, né? Então, a gente sempre tem sonhos, eu sonho em ver minha filha estudando, em tendo uma profissão, em sendo reconhecida no que ela faz, de continuar tendo uma família, que é a base de tudo. Na empresa, você quer sempre que a empresa cresça, né? Que as pessoas que estejam lá com você cresçam, né? Eu quero ainda me dedicar um pouquinho mais
é uma coisa que eu sempre quis fazer, mas ainda não tenho esse tempo, ainda nessa fase ainda da vida, que é de fazer trabalhos voluntários. Assim, de poder levar um pouco do que eu sei, ou de doar um pouco do meu tempo, né? Aí eu acho que isso é uma forma de agradecer também tudo que se tem, né? Hoje eu não posso falar, eu vou parar e vou fazer isso, né? Estou em um filho pequeno, uma empresa, né? Então ainda não tenho tempo, mas eu acredito que eu vou chegar ainda nesse patamar aí, de conseguir doar um pouquinho do que eu posso, para ajudar quem está precisando. Acho que esse é um grande sonho. Vamos para a próxima pergunta. Quem se candidata aqui, nome, por favor, se apresente, fique à vontade. Boa tarde a todas, né, e a todos. Em especial, boa tarde a todas. Né, quero parabenizar, né, aqui o espaço que foi reservado para nós, mulheres. Eu sou Marli Anastácio, superintendente da mulher, né, hoje órgão criado, né, no governo de Gilmar Machado, aqui na cidade de Uberlândia. Na fala da secretária Rosângela, ela fala aí dessa desmotivação e até mesmo da queda, né, da participação da mulher no espaço político. Né, nas últimas eleições de 2008, nas eleições de 2008, teve um número expressivo e em 2010 esse número ele caiu. Né, talvez também eu participei de um processo eleitoral e a gente percebe que não existe projetos que atenda ali a expectativa da mulher, né, quando ela quer ocupar esse espaço político. Ana Lu, como que é isso no mercado aí, na sua área, dentro da sua área? Como que a mulher é vista? Existem projetos que preparam essa mulher para atuar nesse mercado? Como que é feito? Como que acontece aí essa preparação? E como que essa mulher atua? Ela é bem aceita, não é? Como que é isso? Então, você fala na política, né? Eu te falo dentro no mercado de trabalho, né? Dentro da sua área, que hoje você é gestora, né? Como que é visto isso? Eu acredito que nós temos crescido como gestoras, né? Como administradoras. A gente já vê hoje aí mulheres em grandes corporações, uma minoria, né? Mas já existem, vem crescendo. Eu posso falar assim, eu não fui preparada para isso, né? Eu me formei em jornalismo, eu resolvi ser empreendedora, abrir uma empresa, então eu meio que fui preparada no dia a dia, na prática, né? Mas a gente já vê hoje muitas entidades, né? O próprio o governo, órgãos públicos, que vêm tentando trabalhar um pouco isso na mulher, né, de mostrar um pouco como que é essa forma dela poder gerir, né? A questão da gestão sempre foi muito dedicada aos homens, né? Os homens que eram administradores, né? Então a gente ainda vê um número muito pequeno nisso. A gente está crescendo, tem evoluído, né? Temos buscado nos preparar, que eu acho que isso é importante também, né? A gente tem buscado esses caminhos de estudar mais, de fazer mais cursos, então eu acho que isso também depende muito da gente. De querer buscar esses recursos para que a gente possa ter mais acesso a esse mercado de trabalho. Eu acho que tem diminuído a questão do preconceito, né? As pessoas têm visto que as mulheres são sim boas gestoras, né? Elas já eram boas gestoras no lar e hoje a gente consegue emprestar isso também na área corporativa. E eles têm percebido as nossas qualidades, né? E eu acho que o melhor de tudo, que é ter conseguido encontrar um equilíbrio onde possamos trabalhar homens e mulheres e cada um se completar, né, em todas as atividades, para que o resultado final seja sempre o melhor. Então, mas eu acho que cabe mesmo a própria mulher correr atrás também, fazer sua parte, buscar esse conhecimento para que ela possa ser cada vez uma melhor gestora também nas corporações, não só em casa. Vamos para a próxima pergunta. Quem quer ali, por favor, se apresente, fique à vontade. Tá. Meu nome é Vanessa e a minha pergunta é para a Rosângela. Eu gostaria de saber o que o município tem feito em questão das políticas públicas para as mulheres. O que o município tem implementado ou de projeto que ele tem propósito de implementar para que a mulher possa, assim como a Marli falou, participar mais da sociedade em si, né,
vocês falaram tanto nos dois blocos da facilidade que a mulher tem de se envolver e ter uma visão mais ampla, né, de problemas e situações. Então, o que o município tem feito, visto, né, essa valorização feminina, de poder inserir mais a mulher na sociedade, né, políticas públicas mesmo, né, que saiam do papel e que possam se tornar realidade aqui na nossa cidade, onde a gente está inserido. Eu acho que há necessidade de se fazer isso com muita rapidez, né? Então, tem tantas mulheres aqui, tantas mulheres preparadas e fora do contexto político. Então, às vezes, você não precisa ser um candidato, ou um vereador que seja, ou deputado, o que for, mas você pode fazer a diferença onde você está, na sua comunidade. Então, o que o município tem feito de real e que tem programado para fazer e que as mulheres possam conhecer e possam buscar se inserir nesse contexto. Obrigada. Sim, primeiramente, de ação pública que nós tivemos, Vanessa, foi a questão da criação da Superintendência da Mulher, que nós não tínhamos até então, para pensar melhor um pouco essas políticas. E hoje, juntamente com as demais secretarias, nós fazemos uma integração para colocar algumas em práticas. A saúde da mulher. Ontem, por exemplo, foi um marco na história, inclusive deu uma manchete nacional, a questão da vacinação do HPV. Nós estamos indo até as escolas e vacinando todas as nossas adolescentes contra o câncer de útero. Então, isso é uma política já que nós acordamos, juntamente com o secretário de Saúde, para começar no meio, sendo uma cidade educadora, começar no meio da educação, juntamente com a superintendência e juntamente com a saúde. Isso é uma coisa que nós já implantamos. Outra que nós fizemos foi a reabertura da Casa Abrigo. Existe uma casa em Uberlândia que já foi criada há um tempo atrás, e essa casa estava fechada, que é onde acolhe mulheres vítimas de violência. Nós sabemos que hoje a violência ainda da mulher é muito grande, e nós temos trabalhado para que essa violência reduza, que haja uma conscientização. Nós temos um trabalho juntamente com a Delegacia da Mulher, com a ONG SOS Mulher e com o SIM, que é o Centro Integrado da Mulher, onde nós trabalhamos políticas para essas mulheres que são vítimas de violência. Nós temos ali psicólogos, assistentes sociais, pessoas preparando e dando condições dessa mulher sobreviver. Porque uma vez que ela é espancada ou qualquer outro tipo de violência, para onde ela vai? Aí nós temos a Casa Abrigo, que faz esse acolhimento dessa mulher e cuida dela no todo, na sua integralidade, e preparando ela para voltar ao mercado também. Estamos trabalhando na questão de dar condições de formação melhor para a mulher. Na questão da política, os partidos têm trabalhado ainda muito pouco, eu acredito, na formação política da mulher. Mas ainda, quero deixar bem claro, que eu acho que ainda deixa a desejar, viu, Vanessa? Podemos melhorar nesse quesito. E nós temos também, dentro da ação social, um trabalho destinado para as mulheres. Hoje ele é casado juntamente com a Secretaria de Governo, onde a gente dá cursos de formação dentro do Pronatec, dentro das nossas entidades, da nossa rede Crescer, existe trabalho para isso. E lembrando também que nós estamos implementando e melhorando as condições do centro de tecelagem. Ali, não sei se todos sabem, são 19 mulheres que fazem sua complementação salarial através do seu produto, que é a tecelagem. Essas tecelãs, elas estão sendo valorizadas mais com o projeto de melhorar o espaço. Elas viviam num local onde quase parte insignificante da população conhecia, e ainda debaixo de um teto de teleternite, Patrícia. Você imagina se nós ficaríamos ali? Hoje nós estamos num lugar confortável, com ar-condicionado. Por que as nossas tecelãs, que têm uma história, uma tradição, não são bem tratadas no todo? Elas merecem condições dignas e melhores para que elas possam produzir mais e para que a população de Uberlândia reconheça o seu valor e o seu trabalho. E estamos, aos poucos, implantando e discutindo melhorias para essas mulheres. Tem buscado convênios, parcerias com o governo federal, com o governo de estado, para equipar a nossa superintendência, para que essas mulheres também possam ser capacitadas, tenham formação em alguns cursos de computação, em outros afazeres estaremos levando ali treinamentos, lógico, tudo é nível técnico, né? Não é nada aprofundado, muito específico, mas nós queremos dar uma condição digna, não só de formação, mas de trabalho para essas mulheres também. Essas são as políticas que nós estamos começando a implementar no governo do Gilmar Machado. Tá certo, obrigada. Vamos para a nossa última pergunta.
Deixa eu ver aqui. A senhora se apresente, por gentileza, fica à vontade. Tá. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Acacique Caum Poti Guarani, também conhecida como Virginita. Também eu acho que dentro das políticas, a gente precisa de estar dando nova formação política para as mulheres, por duas razões, eu penso. Tem aquela que é assessora, aquela que é funcionária, mas quando fala de políticas públicas, igual a menina diz, há muitos que é desinformada. E eu acredito muito em sonho, viu, Rosana? Eu sonhei minha vida inteira. Quando eu tinha 5 anos de idade, botaram fogo na minha aldeia. E eu sonhei a reformar uma aldeia. E estou formando uma aldeia junto ao Gilmar Machado, a vários outros políticos de Uberlândia, que a gente vai trazer uma aldeia para Uberlândia como era antigamente. E eu acredito também numa maneira, a mulher forte não é aquela que ganha flor, mas sim aquela que semeia a semente da flor. Eu acredito que se você, por exemplo, sonhar uma vida inteira, apesar de que eu tive a minha opção de não querer ser mãe, eu não quis sempre ser mãe, eu até acho que eu magoei muito meu marido por isso. Eu não quis ser mãe exatamente para não colocar um filho no mundo para que ele leve sofrimento, igual eu ouvi várias das mães aqui dizer, vou caçambar mais o meu filho porque eu vivi longe dele. Dizer para a minha empresária que ela disse aí que quer sonhar, está ajudando as pessoas, e eu já tenho, o meu maior sonho é ter um emprego, que até hoje eu sou uma escrava. Quero ver o que vocês podem estar respondendo como o meu lado de escravidão. Obrigada. Quer responder, Ana? A senhora quer refazer a pergunta para ficar mais clara para a gente? A situação da senhora que a senhora está questionando aqui? Eu também sonhei a minha vida inteira em estar formando a minha aldeia, depois que botaram fogo nela, e hoje eu já estou tendo um sonho realizado, a ajuda do Gilmar Machado. Mas o lado de ser escrava, até hoje, eu nunca tive uma carteira assinada. E trabalhei minha vida inteira como voluntário, que para mim só mudou o nome, de escravo para voluntário. O que ela, como empresária, que quer estar ajudando, né, também, o que ela pode fazer? O que nós podemos fazer junto para libertar as pessoas que ainda é escrava até hoje? Ana, na visão de empresária, né, na visão de oferta de trabalho. Eu acho que isso também vem mudando um pouco, né? Já mudou bastante, já melhorou bastante. O que nós empresários procuramos, e aí a gente precisa também muito do outro lado, né, perceber das pessoas que querem trabalhar, é que elas busquem se qualificar, que elas busquem conhecimento, né? Porque às vezes a gente tem vagas de trabalho, mas a gente não consegue preenchê-las porque não temos pessoas capacitadas, né? Pessoas que possam estar ali querendo trabalhar, né? Então, e também a boa vontade, porque em muitos casos eu falo que eu contrato estagiários. E eu não quero, quando eu contrato um estagiário, que ele tenha experiência ou que ele já saiba fazer o trabalho. A gente tem a disponibilidade para ensinar, mas a pessoa precisa ter boa vontade. Então, eu acho que no nosso mercado hoje, nessa geração aí Y que a gente fala, né, as pessoas querem chegar, querem sentar no ar-condicionado, querem ganhar R$10.000 e pronto. Então, não estão preparadas para aquilo. Então, acho que a gente também, às vezes o empresário ele faz a parte dele, né? Eu tento fazer a minha, mas a gente também precisa com que as pessoas que queiram estar no mercado de trabalho também estejam dispostas, né, disponíveis a se qualificar. Então, eu acho que é isso, acho que é procurar, né, a Rosângela falou aí das políticas públicas que existem hoje, né, de cursos que tem gratuitos. A gente faz assessoria do Senai e tem alguns cursos lá que precisa quase pedir, pelo amor de Deus, para alguém se matricular. E são cursos gratuitos, né? Então, a gente vive fazendo divulgação, mostrando e não fecham essas vagas. Então, acho que deve existir, né, esse bom senso de ambas as partes. A gente quer ter pessoas trabalhando com a gente, mas a gente também precisa dessa qualificação. E, em muitos casos, existem as oportunidades, né? Então, eu acho que esse trabalho em conjunto pode ser feito, né? Tanto a gente dando as vagas, tendo as vagas, mas também, do outro lado, as pessoas querendo trabalhar, né, que é um princípio,
e depois também querendo se qualificar. Bom, estamos chegando ao fim do nosso programa, passou tão rapidinho, mas eu queria as palavras finais aqui, tanto da Ana Lu como da Rosângela. No dia especial, na semana especial, se comemora a Semana da Mulher aqui no Legislativo. Então, as suas considerações. Vamos começar aqui pela Rosângela. Fique à vontade, Rosângela. Eu queria dizer para todas as mulheres que é muito importante, muito valoroso ser mulher. Eu acho que cada um deve dar o seu devido valor por ser mulher e jamais desconsiderar isso. E ter disciplina em tudo aquilo que você sonhar, persistência, para que seu sonho se torne realidade. E dizer para vocês que o valor da mulher excede ao valor das mais finas joias. Não tenha dúvida disso. Nós só teremos valores o dia que começar em nós esse processo. Né? Então, que vocês possam sempre lembrar que o seu valor é mais valoroso do que as mais finas joias. E outra coisa que eu gostaria de deixar com vocês, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, na sociedade, se você for uma mulher sábia, se você buscar essa sabedoria, nós, com certeza, construiremos um mundo melhor, uma sociedade melhor. E é muito bom. Posso dizer para vocês que eu tenho o maior privilégio de ser mulher. E se houvesse uma outra oportunidade, pudesse ter escolhas, que eu sei que após a morte a gente não faz escolhas, né? Mas eu gostaria de voltar mulher, se assim o fosse. Como eu creio que, de outra forma, eu tenho que aproveitar ao máximo enquanto eu estou nesse mundo, dando o meu melhor, viu, Nalu? Compartilhando, sendo voluntária, ajudando a formar pessoas, ajudando a tirar pessoas da miséria e sermos servas. Não existe nada melhor que servir, é melhor dar do que receber. Com certeza. Ana? A Rosângela falou aí, né, eu acredito muito que nós mulheres somos virtuosas, né? Temos muitas virtudes, temos defeitos, mas acho que temos muito mais virtudes do que defeitos, né? Então temos que aproveitar todas essas virtudes e trabalhar, né, em prol do próximo, da nossa casa, da nossa família. É um desafio muito grande, né, ter essas várias funções, mas eu acho que Deus nos capacitou e por isso estamos aqui e tentando dar conta do recado. Eu acho que é tudo que se escolhe fazer com prazer, com alegria, no final tudo dá certo. Temos pedras no caminho, temos dificuldades, mas acredito também que temos conseguido levar, passar esses desafios e ter no final um resultado aí que nos dá prazer e que nos mostra que ser mulher, né, é sermos fortes mesmo e ao mesmo tempo sermos não fracas, mas frágeis. Sermos frágeis. Isso nos permite, né? né? E temos que nos permitir a fazer isso, né? Porque às vezes hoje a gente quer ser mulher, quer ser só forte, né? Mas pelo contrário, nós podemos e devemos ser frágeis nas horas necessárias, né? E é isso que nos faz ter todas essas qualidades. Eu tenho algumas palavrinhas que eu carrego comigo antes da gente terminar, que ser mulher é ter foco, coragem, fé e força, não é? Então, assim, nós somos guerreiras. Muito bom ter compartilhado com vocês aqui esse momento tão oportuno. Até agradeço também à Câmara Municipal, né, a todos os envolvidos aqui neste projeto maravilhoso pelo convite. Me senti lisonjeada de estar aqui representando, né, o grupo de jornalistas, mediando esse debate ao lado de pessoas tão enaltecidas que fazem aqui para a sociedade de Uberlândia, que é a nossa secretária de governo, a Rosângela Paniago, e também a empresária Ana Lu Guimarães, também colega de trabalho, jornalista. Agradeço imensamente, foi muito bom estar com vocês, compartilhar desses momentos tão oportunos, tão importantes, e com certeza, para quem está aqui presente e para quem está em casa, aprender um pouquinho, porque é assim que a gente aprende, compartilhando, doando, não é? Então a gente fica aqui, terminamos aqui um programa Diálogos Públicos, na expectativa de voltar, porque a gente espera voltar, né, meninas? O convite com certeza virá, porque foi um prazer participar com vocês, e eu deixo então até a próxima. Um beijo grande, um feliz Dia das Mulheres. Acredite, você pode, você é capaz. Um beijo. Tchau, tchau. TV Câmara Especial Mulher, de volta agora com uma palestra com o Dr. Almir Fontes com o tema
a mulher e as doenças cardíacas. Acompanhe. Eu sou Almir Fontes, eu sou médico cardiologista e atual secretário de saúde de Uberlândia. Gostaria de agradecer a comissão organizadora porque é um tema muito importante que a gente vai abordar hoje, que são as doenças do coração nas mulheres. E aproveitando aí o mês que a Prefeitura e a Câmara Municipal têm feito em homenagem às mulheres, a gente vai abordar esse assunto que, sem sombra de dúvida, é fundamental. Então, a gente sabe que hoje que as doenças do coração, né, são as principais causas de problemas que levam ao óbito a maioria das pessoas, não só em Uberlândia, em Minas, no Brasil, mas no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, em torno de 30% e até mais do que 30% de todos os óbitos ocorrem em função de doenças do coração, que a gente chama de doenças cardiovasculares. Um exemplo muito característico para você, telespectador ou telespectador, é o infarto agudo do miocárdio, que é aquele entupimento que a gente tem numa artéria do coração chamada coronária, tem uma dor na grande maioria das vezes e pode levar à morte. E um outro exemplo de doença cardiovascular é o derrame, que também é um entupimento de uma artéria do cérebro, a artéria que leva o sangue para o cérebro. Uma vez ela entupida, a pessoa pode ficar paralisada, com defeito de falar, de andar, de se alimentar e, eventualmente, até o óbito. Essas doenças cardiovasculares, hoje, a grande maioria delas, felizmente, são preveníveis. E a gente vai tentar abordar aqui que depende só, a grande maioria, única e exclusivamente de você. Né? Então, o que a gente sabe hoje em relação às doenças cardiovasculares é que a primeira causa de maior mortalidade também nas mulheres, né? A mulher tem um efeito importante em relação ao homem, que até antes da menopausa, o hormônio que é produzido, né, que é chamado estrogênio, tem um efeito protetor sobre as artérias da mulher. Então, esse efeito protetor faz com que ela tenha menores chances de ter, por exemplo, um infarto ou um derrame. Depois da menopausa, onde ocorre a cessação da produção desse hormônio, a mulher fica mais susceptível a ter doenças cardiovasculares. A gente sabe que, como eu disse anteriormente, cerca de 300 mil óbitos no Brasil anualmente se deve às doenças do coração. Né? Para você ter uma ideia, o câncer mata uma mulher para cada 27 óbitos. E a doença do coração seria uma mulher para cada 2 óbitos. Ou seja, a prevalência de doença cardiovascular, do que diz respeito à mortalidade e à morbidade, é muito maior em relação à doença cardiovascular. Em relação à doença coronariana propriamente dita, né, a gente pode ter o problema das válvulas, que a gente chama de valvopatias. Né, todo mundo sabe, o coração é uma estrutura muscular, um músculo. Esse músculo ele tem a estrutura de umas portas que a gente chama de válvulas. Essas válvulas, com o passar dos anos, principalmente também em função de alguns tipos de alimento que a pessoa ingere, ela pode ficar um pouquinho mais espessada, pode ficar mais enrijecida, dificultar a abertura e o fechamento. Um outro problema seria propriamente o entupimento das artérias do coração, que nós chamamos de artérias coronárias. Esse entupimento, a gente vai conversar também um pouco mais à frente sobre ele, que vai, em determinado momento, obstruir o fluxo de sangue e vai levar a que a gente chama de um infarto, que é uma área aguda de um sofrimento do músculo cardíaco. Um outro problema também que a gente a doença coronariana pode levar também à arritmia. O que são arritmias? Alteração do batimento cardíaco. Então, se você teve um infarto, por exemplo, aquela área específica do coração, ela perde a função dela. A gente fala, ela fica necrosada, fica uma fibrose. É como se ela fosse machucada e no processo de cicatrização forma uma fibrose e o estímulo elétrico que passa por aquele músculo cardíaco ficaria dificultado. Então pode causar arritmia. A arritmia, por exemplo, pode ser uma causa de óbito. A pessoa pode ter uma arritmia severa, como por exemplo uma taquicardia ventricular, uma fibrilação ventricular, e levar ao óbito. E essa arritmia, por exemplo, pode ocorrer em decorrência do infarto agudo do miocárdio. Também a doença arterial periférica, né, todo mundo já deve ter visto, muito comum quem tem diabetes, né, porque o diabetes é uma doença, um problema que pode afetar a circulação arterial, né, que é aquela que leva o sangue do coração para todo o restante do corpo, e pode levar a um entupimento. Se a pessoa está andando, por exemplo, ela necessita de sangue para oxigenar um músculo da perna. Se aquele sangue está passando com uma certa dificuldade, como se um caninho tivesse entupido, ela vai andar e tem dor. Num quadro mais extenso e mais agudo, pode obstruir total e a pessoa pode até eventualmente perder a perna. Né?
Então, esse é um problema que pode acontecer com diabetes, com um tipo de alimentação inadequada, com muita gordura, e também no caso do cigarro, que a gente vai comentar mais para frente. Então, isso que a gente chama de doenças e doenças do coração, né, que direto ou indiretamente estão envolvidas, e, como eu tinha dito anteriormente, o derrame. Né? O que é o derrame? Uma artéria, né, que leva o sangue do coração para o cérebro. O cérebro são várias artérias, né, que irrigam o cérebro, e o cérebro, como a gente sabe, é responsável por todas as funções que nós fazemos, né, alimentar, conversar, andar, gesticular. Então, se uma área específica do cérebro deixa de receber sangue, que é o aporte de oxigênio, automaticamente a pessoa perde aquela função. E pode ser um quadro pequeno ou pode ser um quadro extenso, que a gente chama de um derrame isquêmico, né, quando tem simplesmente uma obstrução, e às vezes até pode romper essa artéria. Quando a pessoa tem uma pressão arterial muito elevada, não se trata, eventualmente tem uma formação inadequada de uma artéria do cérebro, pode levar a uma ruptura que a gente chama de derrame hemorrágico. Aí sangra dentro da cabeça, esse sangramento, como o cérebro fica no espaço formado por osso, não tem como expandir, então esse sangramento comprime o cérebro, por isso que o derrame hemorrágico normalmente é um pouco mais grave que o derrame isquêmico. Próximo. Aqui um exemplo, estou mostrando o exemplo da circulação coronariana, a gente tem um exemplo nessa figura de um coração com as duas principais artérias, a artéria descendente anterior e a artéria coronária direita. Então a gente vê no segmento mais distal uma área em azul, significando que aquele segmento foi entupido, uma oclusão aguda, e levou a uma área de isquemia, que futuramente vai levar a uma área de necrose. Essa área de necrose perde a função, o coração pode se dilatar, né? O coração se dilatando, ele começa a ficar um pouco mais cansado, que é o que a gente chama de insuficiência cardíaca. A pessoa anda um pouquinho, fica cansada, faz até situações mais intensas. Determinados movimentos cada vez menores podem ficar mais cansativos. Por quê? Porque o coração aumenta, perde a função dele em função do infarto. Aquela área de necrose também, a gente vê um azul, um tom um pouco mais escuro, ela também, como eu disse, pode predispor à arritmia, né, que são alterações do ritmo do coração, que eventualmente pode levar até o óbito. Próximo. Aqui um exemplo também, a gente olha aqui uma artéria, né, se a gente pegar um segmento de um músculo cardíaco, a gente percebe que existe um entupimento dessa artéria, né, como se fosse um caninho. Quando a gente avalia a extensão desse cano, tem um acúmulo de gordura. Se a senhora dona de casa observar, se já não fez isso, pegar um cano da pia, depois de um tempo de uso, e vai ver que dentro dele tem uma série de estruturas que, a grande maioria das vezes, são acúmulo de gordura. Evidentemente, ali tem também proliferação de bactérias, mas aquela gordura é um exemplo do que acontece dentro do nosso corpo. Ao longo da vida, né, a gente sabe que hoje, já desde o nascimento, principalmente em função do tipo de alimentação que se dá para a criança, né, felizmente, hoje, as mães têm se conscientizado, a imprensa tem ajudado bastante, no sentido de estimular que as mães alimentem mais o aleitamento materno, usem menos açúcares, menos sal, né? Menos gordura, porque já desde criança, aquela criança que ganha peso já na infância, vai ser aquele adulto que com certeza vai ter um diabetes, vai ter uma pressão alta, vai ser um adulto obeso. Então, assim, é importante também, aproveitando para as mães, que alimentem melhor os seus filhos, principalmente com alimentos saudáveis, e estimule a fazer exercício. A gente sabe também que a falta de exercício é um outro grande fator que vai predispor que as gorduras se acumulem nas artérias ao longo dos nossos anos. Quer dizer, todos nós, ao longo da nossa vida, em função do tipo de alimento que nós nos alimentamos diariamente, se tem ou não mais ou menos estresse, se nós fazemos mais ou menos exercício, se nós somos sedentários, se são uma gama de fatores que juntos vão contribuir ao longo da vida que essa gordura, né, que a gente se alimenta, e uma parte também é produzida pelo próprio organismo, né, que a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre o colesterol, se deposita em um determinado momento da vida, pode ser mais cedo ou mais tarde, pode ter um entupimento e, por exemplo, levar a um infarto ou um derrame. Próximo. Normalmente, agora já falando especificamente das mulheres, as manifestações clínicas normalmente ocorrem 10 a 15 anos mais tarde que nos homens. Normalmente, a faixa etária que o homem tem mais doença do coração, né, um infarto ou derrame, na faixa após os 35, 40 anos, já na mulher após os 50 anos, como eu disse,
Porque o efeito protetor do hormônio estrogênio faz com que a mulher fique, durante esse período, né, da vida, da produção do hormônio estrogênio, principalmente, que ela fique protegida de doenças do coração. Já um homem, como não tem esse hormônio, a testosterona, ele não tem essa proteção hormonal. E evidente também, quer dizer, até algum tempo atrás, uma das coisas que atribui o homem é o fato dele ser um pouco mais intempestivo, trabalhar mais, mas fumar mais, não controlar, e a gente sabe que hoje isso é uma verdade, ainda que os homens ainda, infelizmente, não fazem um controle adequado de sua saúde. Então, os homens costumavam ter mais eventos cardiovasculares e mais cedo que nas mulheres. Hoje a gente sabe, até porque a mulher hoje sair do mercado de trabalho, está trabalhando muito, está fumando, não se controla de forma adequada, tem uma tripla tarefa, cuida de casa, cuida do marido, cuida do filho, trabalha. Então, a mulher hoje também, mesmo tendo essa proteção hormonal, está sujeita também um pouco mais de eventos cardiovasculares, mesmo antes dos 50 anos. Mas a prevalência de doenças cardiovasculares é sobretudo após a menopausa, que aumenta um pouquinho. A menopausa, como eu disse, é um efeito que faz a parada da produção do hormônio estrogênio, então a mulher fica mais predisposta, por exemplo, que aumenta um pouquinho mais o teor de colesterol. Todo mundo sabe que a mulher, depois da menopausa, tem uma tendência a ganhar mais peso, a pressão arterial sobe um pouco mais, normalmente em função do momento da vida dela, às vezes ela fica um pouco mais sedentária, e esses fatores, né, a cessação da produção de estrogênio, que leva indiretamente ao aumento da produção de colesterol, de outras gorduras, né, dentro do organismo, ganho de peso, sedentarismo, aumento da pressão arterial, vão fazer com que a mulher fique mais predisposta a ter um evento cardiovascular. E quanto mais precoce a menopausa, a gente sabe que a média das mulheres no Brasil, após os 45 anos de idade, né, entre 45 e 55, que é a média da grande maioria das mulheres entrar em menopausa, quanto mais cedo entra na menopausa, mais chance de ter evento cardiovascular antes dos 50 anos. Próximo. Aqui um exemplo, né, a gente mostrando mais eventos cardiovasculares quanto mais cedo a mulher entra na menopausa. A gente vê uma quantidade maior de eventos, por exemplo, aquela mulher que entrou em menopausa antes dos 39 anos, 40 a 44, quer dizer, maior que 55 anos, já tem uma quantidade menor de eventos cardiovasculares, porque ela ficou mais tempo protegida pelo estrogênio. Próximo. Agora, evidentemente, hoje, a discussão que está em feito, né, que é a reposição hormonal. Né, até hoje, o que é sabido, o que é recomendado, que existem duas grandes indicações para a reposição hormonal, porque teve um estudo um tempo atrás que mostrou que provavelmente a reposição hormonal protegeria os eventos cardiovasculares das mulheres em função da ação direta do próprio reposição hormonal, porque a reposição hormonal nada mais é do que o hormônio sintético. Só que outros estudos foram feitos e viu que, na verdade, não era bem assim, né? Que tinha alguns efeitos colaterais, aumentava o risco de câncer. Claro que vários estudos continuam, porque tudo que a gente fala hoje, a gente fala que é medicina baseada em evidência. Hoje tem reposição hormonal com baixa dose, com menos efeitos colaterais, mas, basicamente, as grandes indicações para reposição hormonal seria aquele sintoma do climatério, né? Quando a mulher começa a entrar na menopausa, ela começa a ter o excesso de calor, fica mais agitada, às vezes tem instabilidade emocional e também alguma alteração óssea, né? Porque a gente sabe também que após a menopausa tem uma acentuação da osteoporose. O que é osteoporose? O osso começa a ficar enfraquecido. Agora, evidentemente, tem o ganho direto da reposição hormonal. Claro que a mulher continua com todos os outros, as outras características que são aliadas à própria sexualidade da mulher, né, ao sexo feminino, então em relação ao turgor da pele, né, em relação a secreções. Então, hoje é recomendada a reposição hormonal nessas duas indicações, mas, evidentemente, tem que ver também todos os critérios, tem que ser visto junto com o ginecologista ou com o cardiologista, para ver se não tem uma contraindicação, por exemplo, história de câncer na família ou um câncer prévio de mama, porque a gente sabe que a reposição hormonal, quando feita de uma forma não adequada ou sem uma avaliação criteriosa, pode, por exemplo, predispor um câncer de mama. Então, assim, a reposição hormonal é vantajosa num determinado aspecto, principalmente de respeito à manutenção da parte física da mulher, embora, do ponto de vista de proteção cardiovascular, não tem muitos estudos que comprovem isso, né? Mas hoje realmente é questionável, mas é o que tem sido feito.
a mulher pode usar, pode fazer, evidentemente sempre orientada pelo seu ginecologista, eventualmente o cardiologista, mas com acompanhamento. Próximo. Agora, o que a gente sabe também é que a doença cardiovascular tem os fatores de risco que não são modificáveis e os fatores de risco que são modificáveis. Os não modificáveis, a menopausa, quer dizer, toda mulher, né, ela já nasce com uma quantidade aí específica de óvulos, né, ao longo da vida, quer dizer, o ovário já tem aquela quantidade de óvulos, e o ovário e também o cérebro produz alguns hormônios e também indiretamente, o que seria mais importante, estrogênio e progesterona, mas a gente, do ponto de vista da doença cardiovascular, estrogênio tem sua importância. Chegou uma determinada idade, a média de 45 a 55, a mulher entra na menopausa. Então, assim, e entrando na menopausa, automaticamente ela perde aquela proteção desse hormônio chamado estrogênio. Então, teoricamente, ela teria uma predisposição maior a ter doença cardiovascular. A idade, também, a gente sabe que a idade nos homens após os 35, 40 anos, nas mulheres após os 50 anos, quer dizer, não tem, por mais que a gente queira hoje aí fazer a nossa cirurgia plástica, mas não tem como você retardar a idade, porque às vezes externamente o seu biotipo aparenta ter uma idade um pouco menor, mas internamente o seu fígado, o seu coração, o seu rim estão com aquela idade que você nasceu. Então, com o passar dos anos, naturalmente existe uma degeneração e uma alteração de função de todos os órgãos. Então, se você tem 60 anos, os seus órgãos internamente também têm 60 anos. Então, as suas artérias também, em determinados momentos, já estão um pouquinho já com acúmulo de gordura. Agora, esse acúmulo de gordura é maior ou menor em função da história de vida que a pessoa fez lá para trás. Quanto mais ela se alimentou de uma forma inadequada, se ela fumou muito, se ela tinha pressão alta, não controlava. Se ela tinha diabetes, não controlava. Se ela se alimentava de uma forma irregular, provavelmente aquela chance que ela tem de ter problemas cardiovasculares é muito maior. E, evidentemente, o histórico familiar. Quer dizer, o que é o histórico familiar? Quando você tem na família ou seu pai ou a sua mãe que tiveram um evento cardiovascular. Por exemplo, você tem a sua mãe teve um infarto com 40 anos. Seu pai teve um infarto com 45 anos. Então, a história familiar é história na família de infarto ou derrame abaixo dos 50 anos. Então, não tem como. Então, se você herda 50% do seu pai, 50% do gene de sua mãe. Então, pode ser que, por um motivo, você não tenha herdado aqueles genes que predispõem, por exemplo, a produzir mais colesterol. Predispõem, por exemplo, as suas artérias serem mais sensíveis ao acúmulo de colesterol. Agora, evidentemente, a genética tem uma influência, mas o que pesa também é o estilo de vida que a pessoa tem, né? Quer dizer, como eu disse, dependendo da forma que ela levou a vida para trás, ela vai ter mais ou menor chance, independente do histórico familiar. Por isso que é importante que todo mundo faça a sua parte, né? A gente sempre fala para os nossos pacientes, é importante que faça uma avaliação periódica do coração, no caso do homem da próstata, da mulher da mama, do útero, sempre, né? Porque a gente sabe que hoje as principais causas de óbito, né, depois das doenças cardiovasculares, é o câncer. E o câncer também tem muito a ver com o estilo de vida que a pessoa tem, com o tipo de alimentação, se ela tem ou não diabetes, se ela está ou não acima do peso. Quer dizer, são vários fatores que contribuem também para o câncer. Então, assim, e infelizmente, a grande maioria dessas doenças são produzidas ao longo da vida pelo próprio estilo de vida que a pessoa levou, né? E tem também os fatores modificáveis, né? São aqueles que dependem de você próprio. Tabagismo, quer dizer, a gente sabe hoje que o tabagismo, o hábito de fumar, é um dos principais causadores de doença cardiovascular, mas depende única e exclusivamente de você, né? Quer dizer, se você quiser parar de fumar, é ter atitude. Não é fácil, é um vício, né? O cigarro é um vício aí que causa uma dependência física, quer dizer, o seu físico necessita da nicotina e outros componentes que estão no cigarro e na fumaça, e o seu cérebro também, quer dizer, a sua parte cerebral precisa daqueles componentes do cigarro, então é um vício. E por ser um vício, não é fácil, mas a pessoa tem que ter atitude, depende dela. Por mais que nós prescrevamos, por mais que a gente possa orientar, que a família cobre, mas se a pessoa não quiser parar de fumar, ela não vai conseguir parar de fumar. Um outro fator de risco é a hipertensão. O que é hipertensão? Quer dizer, aquela pressão, a grosso modo, né, evidentemente, eu estou tentando falar de uma forma assim, muito simples, é aquela pressão que você mediu no aparelho de pressão, por exemplo, deu acima de 14/9. Claro que tem que ter uma medida numa situação onde a pessoa esteja tranquila, a
pelo menos 3 medidas aí acima de 14/9, 3,5 por 8,5, 14/9. Então você é hipertenso. Você sabe que é hipertenso, então você tem que fazer um acompanhamento médico, né? A gente sabe que aí 50% das pessoas que são hipertensas não sabem que tem pressão alta. Por que não sabem? Porque elas não vão no médico. E basta medir a pressão. E também, desses 50% que sabem que tem pressão alta, 50% não se tratam. Porque acham que o remédio vai fazer mal, porque tem, infelizmente, principalmente para os homens, ainda acham que remédio causa impotência, que não sei o quê, para de tomar resultado. O indivíduo faz com que o coração dele aumente, possa ter um infarto, possa ter um derrame, e possa ter, inclusive, uma insuficiência renal, né? Fazer hemodiálise por causa do não tratamento da hipertensão arterial. Agora, a partir do momento que você faz a sua parte, se alimenta melhor, faz exercício regularmente, a gente vai comentar sobre isso, e trata, de acordo com a orientação do médico, a sua pressão vai ficar controlada e você vai sair daquele risco de evento cardiovascular porque você está fazendo alguma coisa em prol da sua pressão arterial, está melhorando a sua pressão arterial. O outro fator de risco é o diabetes, né? A gente sabe que o diabetes é uma doença que aparece, tem 2 tipos basicamente de diabetes, o tipo 1, que é aquele que o indivíduo aparece normalmente na idade mais jovem, né? Normalmente depende de insulina, e o tipo 2 é aquele que aparece numa idade mais tardia e tem a ver principalmente com os hábitos de vida, né? Aquele indivíduo tem uma alimentação um pouco saudável, tem obesidade, é aquele que a gente fala cria uma resistência à insulina, né? Que é um hormônio que pega a glicose, o açúcar que a gente come, né? Tudo em última análise que a gente come se transforma em açúcar. Esse açúcar é o nosso combustível. Cada célula do nosso corpo, das bilhões de células, precisa de açúcar, que é a glicose, e o oxigênio. O oxigênio é levado através do pulmão, que oxigena, e o açúcar através do sangue, né? E quem puxa o açúcar para dentro da célula é a insulina. Então, se o indivíduo passa a ter uma resistência à insulina, ele pode se transformar no diabetes. Agora, a pessoa que tem diabetes também tem que fazer a sua parte. O que é fazer a sua parte? Tratar, né? Fazer o acompanhamento no médico, tomar a medicação, né? E, evidentemente, fazer exercício, que é o exercício, eu sempre falo, é o melhor remédio, o mais barato e o que mais causa benefício. Basta você colocar um tênis, uma bermuda, um short, uma blusa e caminhar em qualquer lugar, na praça, no Parque do Sabiá, em frente à sua casa, dentro de casa. Fazendo isso, você reduz a pressão arterial, ajuda a controlar o diabetes, reduz peso, melhora sono. E, evidentemente, se você controlar o diabetes, que é essa doença onde você não produz insulina ou produz insulina de uma forma inadequada, essa quantidade de açúcar que você come, ela vai acabar lesando as células do organismo. Todo mundo já deve ter experimentado comer um doce muito doce, tem aquela sensação ruim na boca, né? É a mesma coisa, imagina você com muito açúcar dentro das suas artérias. Ela vai levando uma lesão das artérias, o que vai predispor ao acúmulo de gordura. Por isso que o diabético tem o que a gente chama de uma vasculopatia. Pode ter lesões nas artérias, no rim, nos olhos, nas artérias dos olhos, porque o excesso de açúcar causa um dano celular. Um outro problema, evidentemente, pode ser controlado, é o estresse, né? Todo mundo sabe aí que algumas pessoas são mais estressadas do que as outras, às vezes pelo mesmo problema as pessoas respondem de forma diferente, dependendo, evidentemente, da forma que a pessoa encara a vida, mas o estresse hoje é um grande fator que contribui para as doenças cardiovasculares. Por quê? Porque o estresse libera adrenalina, libera noradrenalina, aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca e aumenta o que a gente chama de estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? Produção de radicais livres. Todo mundo já deve ter ouvido falar em radical livre, que é o produto de tudo que a gente come, em última análise, transforma em radical livre. E esse radical livre vai contribuir para que haja um dano celular. Então, por isso que, na medida do possível, você tem que procurar ter uma vida saudável, procurar curtir a sua família, procurar ter seus amigos, tá? E procurar, evidentemente, não se estressar na medida do possível. O outro efeito é o sedentarismo, que é a falta de exercício, que você pode modificar, como eu disse, só colocar um tênis e caminhar, e a obesidade, quer dizer, depende de você fazer a sua parte para você emagrecer. Próximo. O tabagismo acomete aí 51% das mulheres no Brasil. Aumenta o risco de doença cardiovascular. Todo mundo sabe que hoje o cigarro é responsável por câncer, desde o câncer de boca, bexiga, intestino, útero, mamas, estômago.
Então, assim, as pessoas têm que parar de fumar. O que a gente fala é que 100% das pessoas que fumam vão ter algum problema. É uma questão de tempo. E, infelizmente, é muito comum falar, eu conheço uma pessoa que fumou até seus 100 anos, mas é 1 em 1 milhão, né? Então, assim, as pessoas têm que parar de fumar e, claro, principalmente as mulheres, porque, como a gente sabe, hoje um grande problema que a mulher tem é fumar e usar anticoncepcional. A associação de tabagismo com anticoncepcional, mesmo e principalmente em mulheres jovens, aumenta muito o risco de derrame, de trombose, de embolia pulmonar, que é o entupimento das artérias do pulmão. Né? Eu já tive algumas pacientes com 30 anos que tiveram infarto, tiveram derrame, ficaram sequeladas em função de usar as duas coisas. Eu falo, ou você usa uma ou outra, ou de preferência nenhuma. Evidentemente, se for para escolher, eu acho que o cigarro aí tem que sair sempre, né? Felizmente, o Brasil é um exemplo aí de sucesso na cessação do hábito de fumar, né? Hoje, o brasileiro tem parado de fumar mais que a grande maioria dos países, mas, infelizmente, ainda entre os jovens, existe aí um aumento do hábito de fumar. Próximo. E quais são os efeitos benéficos que você tem quando você parar de fumar? Se você abandonar o cigarro no dia seguinte você já começa a ter benefício, melhora a sua respiração. A gente está deixando isso informativo na tela, que vocês vão ver, mas melhora a qualidade de vida, melhora a saúde, melhora a respiração, vai evitar que você venha a ter problemas cardiovasculares no futuro. E, evidentemente, para a própria família, porque às vezes o indivíduo acha assim, eu fumo e o problema sou eu. Tem um fumante passivo, quer dizer, o esposo ou a esposa que fumam, aquele companheiro dela também está sendo susceptível aos mesmos males do cigarro. Próximo. A pressão arterial, como eu disse, é a pressão acima de 14/9. É o principal fator de risco para doenças cerebrovasculares. Quer dizer, a grande maioria dos derrames, a causa principal é a pressão alta. E, evidentemente, também, com o passar dos anos, e principalmente após a menopausa, aumenta um pouquinho a pressão arterial. E 80% das mulheres vão desenvolver hipertensão em algum momento do climatério. Quer dizer, após a menopausa, a grande maioria das mulheres vão ter pressão arterial alterada. Então, por isso que é importante, claro, e a gente sabe que as mulheres fazem isso de uma forma rotineira, fazer avaliação no ginecologista, fazer avaliação no cardiologista, ou mesmo no clínico. Quer dizer, qualquer clínico hoje, da nossa rede, por exemplo, está habituado. Nós temos uma estrutura, felizmente, hoje na nossa rede pública de saúde, que é suficiente para poder fazer a prevenção e a promoção da saúde para toda a população de Uberlândia. Próximo. Como eu disse também, a pressão alta é 2 a 3 vezes maior nas mulheres que usam anticoncepcional oral. E aquelas mulheres que fumam e usam anticoncepcional têm um risco maior de doença cardiovascular. Próximo. Diabetes é aquela glicemia acima de 99, né? Eu coloco 100 para poder ficar claro na cabeça das pessoas. Se você tiver uma medida acima de 128, 130, 2, 3 medidas, você já é um diabético. A gente sabe que aumenta o risco de 3 a 7 vezes mais de doença arterial coronariana na mulher quando ela é diabética, próximo, do que quando ela não é diabética. E dislipidemia, né? O que é dislipidemia? Alteração das gorduras do sangue. A gente tem, para todo mundo saber, tem um colesterol, né, que todo mundo já fez essa medida, que a única forma de saber que o colesterol está aumentado é medir, não existe outra fórmula, né? Então, você tem que aprender a fazer rotineiramente a sua prevenção procurando um posto de saúde. Então, o colesterol tem 3 fações, basicamente. O LDL, o HDL e o VLDL. O LDL é aquela fração ruim do colesterol. Quanto mais alto, pior será para você, porque ela acumula mais gordura. E o HDL é aquela fração boa, né? Aquela que evita que a fração do LDL se acumule nas gorduras. Tem a ver, evidentemente, com a parte genética, mas principalmente também com a atividade física e com hábitos alimentares. Próximo. O sedentarismo, quer dizer, como eu disse também, contribui para as doenças cardiovasculares e aumenta o colesterol. Quer dizer, quando a pessoa não faz atividade física, diminui o HDL, que é o colesterol bom, aumenta o LDL, que é o colesterol ruim, aumenta a obesidade, aumenta o triglicérides, que é um outro tipo de gordura. Só informando que 70% do colesterol é produzido no próprio fígado. 30% vem da alimentação, né? Aquela picanhazinha, que tem muita gente que tem o hábito de comer ainda, aquela gordurinha, aquilo é um veneno. Você imagina que, apesar de ser saborosa, porque ao longo da nossa história, na nossa evolução, nós comíamos mais gordura e a nossa língua hoje saboreia mais gordura do que vegetais, por exemplo. Só que, infelizmente, tem que perder esse hábito, porque aquela gordura que a gente come
a grande maioria vai para as artérias e em algum momento da vida vai contribuir para você ter um derrame, um infarto. Próximo. A obesidade também hoje é uma epidemia no Brasil e no mundo, né? As pessoas, em função dessa correria, se alimentam mais, fazem menos exercício, né? Tem alguns critérios em função, se você pegar o seu peso pela sua altura ao quadrado e dividir, você vai ter um índice acima de 25, acima de 30 quilos por metro quadrado, e obesidade mórbida, aquele indivíduo que tem extremamente obeso, que em alguns momentos é indicado a cirurgia bariátrica. Então, e a grande maioria das vezes, a pessoa, ao longo da vida, às vezes até quando criança, como eu disse, quer dizer, a mãe achava que a criança gordinha era uma criança saudável. Hoje, felizmente, já não se tem mais esse conceito, né? Então, aquela criança gordinha vai ser aquele indivíduo que provavelmente vai ter uma obesidade, uma hipertensão, um diabetes no futuro. Próximo. Como eu disse também, quando a mulher entra na menopausa, aumenta a chance dela ter um acúmulo de gordura, normalmente, né, aquele formato de pera, mas da cintura para baixo. Ao contrário do homem, é mais na barriga, né? E essa gordura na barriga, que a gente fala gordura visceral, aquela que realmente tem mais problema, porque é a gordura que se acumula no fígado, no rim, que a gente chama de síndrome metabólica, que é um fator que leva a pessoa a ter diabetes, ter hipertensão arterial. Mas essa gordura que se acumula na mulher também acaba contribuindo, por exemplo, para ela fazer menos exercício, para ter doenças articulares, né, do joelho, da articulação coxo-femoral, e ela vai ficar mais sedentária e, consequentemente, vai ficar mais hipertensa, ou eventualmente ficar o diabetes menos controlado, e ela vai ter mais chance de ter doença cardiovascular. Próximo. Apresentação clínica, né? O indivíduo, isso é uma coisa muito importante. Hoje, o nosso pronto atendimento, as UAIs, né, o Hospital de Clínicas da UFO, os hospitais privados, todos estão habilitados aí para reconhecer um infarto. A grande maioria das vezes a pessoa tem uma dor forte no peito, súbita, desencadeada às vezes por algum esforço, é muito comum, cheguei em casa, fui cortar uma árvore, fui varrer o quintal, tive uma dor súbita, aquela dor forte, intensa, que vai para o pescoço, vai para o baço, e isso pode significar um infarto, né? Então, numa situação dessa, você teve uma dor que não existia, que apareceu, por exemplo, depois de um esforço, de uma caminhada, obrigatoriamente você tem que procurar um serviço médico. Lá, você vai colher sangue, vai fazer um eletro, vai fazer, evidentemente, um eletrocardiograma, uma avaliação clínica, né? O médico vai atendê-lo, vai examiná-lo e vai saber reconhecer se aquilo é um infarto ou não. Próximo. Aqui também as formas de manifestação da doença coronariana, pode ter angina estável, aquela que você faz uma caminhada, tem uma dor no peito, para e melhora. Angina instável, aquela dor que vem e fica, né? Você tem que tomar um remédio internado para poder melhorar. Às vezes não altera muito o eletro e não altera muito as enzimas, que a gente chama de enzimas cardíacas, né? Sempre quando a pessoa tem uma dor no peito, ou uma coisa mais intensa, vai no pronto atendimento, um dos exames que são solicitados são as enzimas cardíacas, troponina, CPK. Próximo. Normalmente também, um outro problema com a mulher, ela pode ter uma manifestação não muito típica, né? A grande maioria das pessoas tem aquela dor forte, intensa. A mulher, por exemplo, pode ter uma dor no braço, pode ter uma dor no estômago, né? Às vezes dor no dente, dor nas costas, pode ter um enjoo, pode ter batedeira, né? Pode ter um desmaio. Então, assim, nem sempre a manifestação da dor, da doença cardiovascular na mulher é muito típica. Então, esse é um outro grande problema que é importante sempre que os médicos pensem nisso, principalmente naquela mulher que já está na menopausa, tem pressão arterial elevada, tem diabetes, não faz exercício, tem um quadro súbito não característico, então tem que pensar também, por exemplo, numa doença das coronárias. Próximo. Infelizmente, na mulher o diagnóstico é um pouco menos preciso, né? E tem menor especificidade dos testes não invasivos por o eletro. Às vezes o eletro está normal, pode ter algum tipo de alteração. Próximo. E, infelizmente, também, normalmente, aparece mais tarde, mas o prognóstico, quer dizer, a chance de ter complicações, de ter um resultado pouco satisfatório, é um pouco pior nas mulheres do que no homem, né? Então, quando você compara na mesma faixa etária, mulher e homem, a mulher normalmente é aquela que complica mais na cirurgia, que tem mais lesões coronarianas. Então, a apresentação do clínico, por quê? Normalmente, idade mais avançada, onde a mulher já tem várias lesões nas coronárias, tem uma apresentação clínica que nem sempre é aquela muito típica, retarda o início do tratamento, porque nem sempre o colega às vezes reconhece que é uma manifestação coronariana, imagina que é um quadro depressivo, que é um quadro de uma ansiedade, que é uma... Então, normalmente, às vezes, vai no pronto-socorro, o colega acaba
subestimando o sintoma da mulher, que acha que tudo tem a ver com quadro emocional e vai ver uma doença coronariana. Então, em função desse não tratamento adequado, ela pode ter também, contribuir para ter uma complicação maior. E, normalmente, a mulher também, quando tem essas doenças coronarianas, pela própria faixa etária um pouco mais avançada, ela já tem algumas outras doenças associadas, né? Tem o diabetes, tem hipertensão, tem a obesidade. Então, por isso que na mulher, de um modo geral, a doença coronariana, as doenças cardiovasculares são um pouco piores, do ponto de vista de prognóstico, do que nos homens. Próximo. A gravidez também, a gente sabe que as mulheres que fumam na gravidez prejudicam seus filhos. Pode ter o diabetes gestacional, que é aquele diabetes que se desenvolve durante a gestação, e esse diabetes, às vezes, pode se prorrogar, e no futuro essa mãe pode se tornar diabético. O diabético, é claro, evidentemente, uma doença que pode contribuir para piorar as doenças cardiovasculares. Próximo. Também algumas alterações, as mães que têm colesterol elevado, as crianças também podem ter o colesterol elevado durante a gravidez, né? E, evidentemente, todas as gestantes devem fazer sua atividade física, devem fazer sua avaliação periódica, né? Porque está grávida, que também tem que esquecer fazer sua avaliação do ginecologista. Evidentemente, se tiver algum fator de risco. É muito comum, às vezes, algumas grávidas desenvolver hipertensão arterial durante a gravidez, desenvolver o diabetes gestacional. Então, se for preciso, além do clínico, lá do Programa de Saúde da Família, ou mesmo do especialista, tem que procurar um cardiologista, um nefrologista ou um endocrinologista, dependendo da alteração que ela venha a ter. Próximo. Agora, quais são as dicas mais importantes para que a mulher e qualquer pessoa, né, não tenha ou tenha menos eventos cardiovasculares? A gente sabe que hoje as pessoas têm vivido mais e melhor. Uma das explicações que a medicina tem crescido muito, sobretudo a cardiologia, né, com medicamentos, com os exames, mas a grande maioria das doenças cardiovasculares, do derrame, do infarto, depende da nossa atitude, da nossa ação. Por mais que nós tenhamos medicamentos, por mais que nós tenhamos condições de fazer cirurgia, angioplastia e outros procedimentos, se a pessoa não fizer parte dela, não vai resolver. A gente vê muito comum, às vezes a pessoa tem um infarto, melhora a vida, passou aí um ano, ela volta, tudo que era de novo, tem outro infarto e acaba morrendo. Então, assim, o que a gente pode falar? Diga não à obesidade e controle o seu peso, sempre. Consulte seu médico periodicamente. Então, assim, não é porque você acha que está bem, é muito comum entre os homens, eu não vou no médico, e a pessoa fala, não, eu nunca fui no médico, como se aquilo fosse vantagem. Não é vantagem, todo mundo tem que fazer o seu check-up. Meça a sua pressão arterial com frequência, né? Um posto de saúde, você vai lá, enfermeira média, 14/9, 15, 16 está alto, 12/8, 11/7 está ótima. Diga não ao fumo. Verifique a quantidade de sal nos rótulos dos alimentos. A gente sabe que o sal é um veneno. Uma das coisas que mais aumenta a pressão arterial é o sal, principalmente com o passar dos anos e na raça negra. A raça negra a gente sabe que é sal sensível. E o brasileiro, como é uma população miscigenada, então a gente não pode falar que o sal faz mal só para o branco ou para o negro, faz mal para todo mundo. Então, assim, todo mundo tem que comer menos sal. Hoje a gente tem o sal light, que é o teor de sódio 50% menos que o sal comum. Às vezes só o controle do sal já reduz a pressão arterial. Diga não ao sedentarismo, faça exercício, escolha bem os alimentos, é muito simples. Fruta, verdura e legumes. Menos sal, menos gordura e menos açúcar, só isso. E, aliás, qualquer fruta. Às vezes fala, mas eu não tenho dinheiro para comprar fruta. Laranja, banana, maçã, fruta da estação. Porque fruta tem vitamina, tem sais minerais, tem antioxidantes que vão prevenir, evitar que você tenha doença cardiovascular, previne o câncer também. Então, fruta, verdura e legumes é mandatório. Saiba se é diabético e tem colesterol alto. A única forma de você saber é fazendo essa dosagem, procurando o médico, fazendo a sua parte. E se você tiver o colesterol alto, se você for diabético, tranquilo, você vai fazer o seu tratamento, vai fazer a sua parte, controlando o diabetes, controlando o colesterol, tranquilo, você vai ser uma pessoa normal e o risco de ter doença cardiovascular é muito menor quando a pessoa faz sua parte. Evite o estresse, né? E ame a vida e ame o seu coração. Próximo. Então, assim, basicamente, o que eu queria falar para vocês é isso, né? Concluindo, a mulher, após a menopausa, pela perca do hormônio estrogênio, tem uma chance maior de ter eventos cardiovasculares, um pouco maior do que antes, evidentemente, dessa faixa etária, mas hoje, em função dessa correria louca que todos nós estamos, tanto o homem quanto a mulher, nós estamos no mesmo barco, literalmente, quer dizer, então a mulher pode ter derrame, pode ter infarto, então, como é que o homem e a mulher evitam isso aí? Fazendo a sua parte. Como eu disse, tem fatores que não são modificáveis, mas a maioria dos fatores que levam a doença cardiovascular depende só da gente de atitude.
parar de fumar, procurar fazer exercício, se alimentar melhor. Fazendo isso, com certeza, vocês vão ter menos problema, né? Menos eventos cardiovasculares e vão viver mais e com qualidade. Agora, evidentemente, qualquer problema que existir, qualquer dor, qualquer sintoma diferente, procure um médico, sempre, né? Felizmente, hoje, em Uberlândia, nós temos aí uma rede, né, de 8 UAIs, mas uma atenção primária. A atenção primária, sim, é o local onde você deve procurar primariamente, porque 80% de todos os problemas são resolvidos lá no postinho de saúde, lá no programa de saúde da família. Lá você controla a pressão arterial, você controla o diabetes, controla tudo. Se precisar, manda. A gente tem que investir na atenção primária, o que a gente tem feito, né, porque se a gente não fizer isso, vão continuar superlotando as nossas UAIs, mas mesmo se você tiver um evento mais sério, uma dor no peito, procure a UAI, meça a sua pressão regularmente e principalmente faça a sua parte. Fazendo isso, eu não tenho a menor dúvida que você vai evitar de ter doenças cardiovasculares, vai viver mais e melhor. Muito obrigado. Você acaba de acompanhar uma palestra com o Dr. Almir Fontes falando sobre a mulher e as doenças cardíacas, programa especial alusivo ao Dia Internacional da Mulher, celebrado aqui na Câmara Municipal de Uberlândia entre 10 e 15 de março. Uma ótima tarde para você e até a próxima.